Você que está esperando aí o início do episódio, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e acionar o sininho para receber todas as novidades. Nossa convidada de hoje é médica infectologista e uma das pioneiras no atendimento a pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil. Ela é fundadora do grupo Pela Vida RJ e autora do livro Sentença de Vida, onde narra histórias de superação e resiliência. Além disso, é uma voz ativa na luta contra o estigma e o preconceito associados ao vírus e à doença. No episódio de hoje, vamos falar sobre a história do HIV e da AIDS, os avanços nos tratamentos, o combate ao preconceito e como levar informação de forma humanizada para quem precisa. Com vocês, Márcia Rachid. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica infectologista Márcia Rachid. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Que bom ter você aqui. Eu estava conversando com o pessoal da equipe que a gente estava viajando, falando, gente, vocês não têm noção do que foi a década de 80, o que foi o início da pandemia que mudou o mundo, né? Porque hoje ninguém consegue imaginar o que foi. Exatamente. E eu falei, tinha uma médica, mas muito boa. Eu me lembro que eu falei assim, gente, se eu tiver HIV, eu vou direto para a Márcia. Faz isso não. Mas na época, né, era assim, porque você abraçou essa causa. Antes de começar, eu queria que você me contasse um pouquinho por que a escolha de medicina. E dentro da medicina, por que infectologia? Você se formou na Unirio. 1982. A pandemia estourou 1984, não foi? 83 a gente atendeu o primeiro paciente sem ter certeza. De nada. Não sabia nem que era AIDS. Como foi a do Covid? Imaginou. No início ninguém sabia nada, Sim. né? No caso da AIDS aconteceu a mesma coisa. Na prática, nós fomos ter certeza mais para frente, porque não tinha teste no Brasil. Tinha nada. Só que, vamos voltar um pouquinho, 1981 foi o primeiro caso descrito nos Estados Unidos. Em 1983, descobriram o vírus, quer dizer, identificaram o vírus. E aí, algumas coisas já vinham sendo publicadas. Então, o paciente que chegou em 1983, ele tinha muitos gânglios e chamava atenção porque naquela época os primeiros casos descritos foram em homossexuais masculinos previamente saudáveis, pessoas que não tinham nada e manifestavam ou esses gânglios ou alguma manifestação de pele que chamava atenção. Em algum lugar, muito, muito, muito gânglio. Encostava, pescoço. Era muito gânglio. E não era comum, porque a pessoa não tinha nada. De repente, manifesta um monte de gânglio com febre. E naquela situação, era bastante comum a pessoa ter febre, dor no corpo, porque era uma infecção recente, no caso dele. Então, nós começamos a estudar, começava a ler artigos, o que vinha sendo publicado, mas não tinha como confirmar, porque não tinha teste no Brasil. Os primeiros testes no Brasil foram feitos em 85, 86. Então, esse paciente, por exemplo, ele morreu de AIDS em 10 anos depois, 1993. Esse que foi feito o diagnóstico. Porque, na realidade, ele não tinha AIDS. Aí é bom para deixar claro que infecção pelo HIV é diferente de AIDS. A pessoa entra em contato com o vírus, se expõe ao vírus, então ela tem uma infecção pelo HIV que poderá evoluir ou não para a doença. Que aí seria a AIDS. Exatamente. Então, esse paciente evoluiu para a AIDS porque em 1993, quando ele começou a ter sintoma, ainda não tinha tratamento.
Se fosse hoje, ele nem evoluiria, porque a gente já certeza. tem remédio. Mas 93 não tinha, até tinha AZT. Ontem, por acaso, eu A estava ZT foi o primeiro, Foi o né? primeiro. Foi o que Cazuza usou. Eu me lembro que ele Exato. viaja para os Só que Estados não Unidos. funcionava. Não funcionava. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, uma amiga morreu em 5 anos do dia que se infectou após uma relação. Acredito. Conheceu uma pessoa num bar, saiu com esse rapaz e 5 anos depois morreu de AIDS. Ficou sabendo que ele tinha morrido de AIDS. E aí ela me perguntou, será que foi uma relação? Eu falei, foi uma relação, basta, porque a pessoa entra em contato com o vírus. E aí, a partir desse contato, infecção pelo HIV, que poderá ou não evoluir para a doença. Para a doença. É importante ter essa diferença, porque hoje tem muitas pessoas que fazem questão de falar, eu vivo com HIV. Não se fala mais soro positivo. Exatamente. Não se fala mais portador do HIV. Por quê? Os meninos que são ativistas, eles falam assim, eu não estou portando nenhum vírus, eu não estou portando um documento, eu vivo com o vírus, eu vivo com HIV. É verdade. Então, é diferente, porque aí você, inclusive as campanhas internacionais, fazem questão de focar na pessoa. Quando você foca na pessoa, você separa a pessoa do vírus. Você do vírus e da doença. Tira esse foco grande que se dá à doença para deixar claro que é possível viver com HIV. E muito, né? Sim, tem as pessoas hoje que não têm noção. Eu tenho amigos, amigas, e que outra coisa que eu acho terrível, né? Tipo assim, será que foi uma relação? Foi. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser, como pode ser com várias outras doenças sexualmente transmissíveis. E a pessoa fala, não era promíscuo. Como se, assim, para pegar o vírus do HIV isso. tem que ser um bacanal. Precisa tirar isso da cabeça. Exatamente. Porque até hoje, eu contei algumas histórias no livro que eu não me lembro se é HIV e envelhecimento, provavelmente o nome que eu coloquei. Por quê? Eu tenho hoje pessoas que eu trato que vivem há 40 anos com o vírus. Ou seja, essas pessoas sempre comentam assim, eu nunca imaginei que eu fosse envelhecer, eu nunca imaginei que eu iria fazer 80 anos ou 85 anos como eu tenho pacientes. E tem senhoras que eu trato que não têm coragem de falar, por exemplo, para uma amiga ou para as pessoas da sociedade, o lugar que elas vão, festas, sei lá, salão, nenhum lugar. Então, a família sabe. Essa pessoa, por exemplo, se infectou com um marido que já morreu, só a família sabe, aquele núcleo familiar. Porque é vergonha viver com HIV? Ainda é. Ainda é. É uma loucura isso, porque o preconceito não acaba. O preconceito mata. Principalmente de uma geração, essa senhora, como você está falando, que a AIDS ali na final da década de 80, início da década de 90, do século passado, era quase uma sentença de morte. Sim, então, eu acho que não desvinculou isso, que hoje não existe. A nova geração já não tem esse impacto. Mais ou menos. Você acha? Sabe o que acontece? Nós perdemos ainda no Brasil cerca de 10 mil pessoas por ano de AIDS. 10 mil? Sim. Por quê? Vamos olhar que população é essa? Jovens, entre a maioria, 19 a 24 anos, pessoas negras. Quando vamos separando assim, vamos olhando quem são essas pessoas. A maioria, periferia, a maioria, população negra. Então, o que está acontecendo? Preconceito. E aí, quando vamos prestando atenção ao que está acontecendo, são pessoas previamente marginalizadas, previamente vulnerabilizadas, porque eu nem uso a palavra vulneráveis, eu falo vulnerabilizadas pela sociedade, e são pessoas que têm medo desse preconceito. E um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente vê a sigla LGBTQIAPN+, ou hoje, oficialmente, nós usamos, que foi decidido
por uma conferência que foi feita para decidir a melhor sigla, ficou LGBTI+, porque ficou LGBTQ... Não, sem I. o quê? LGBTI+, I+. oficialmente, nos documentos ficou assim. A sigla, quer dizer, a letra que mais tem essa vulnerabilização é o T, porque se uma travesti chega num serviço de saúde e ela for mal tratada ou mal acolhida, se ela não for tratada pelo nome social porque o documento dela não foi retificado, ela não volta, ela não retorna. Então, se ela não iniciou o tratamento, ela não inicia. E se ela iniciou e não se sente bem, ela não continua. Então, são as pessoas que mais morrem, especialmente, e isso não é só no Brasil, mas eu estou falando do Brasil, esses 10 mil. Mas mesmo no mundo, quem mais morre é a travesti negra. Isso é uma loucura. Quando é que isso acaba? Você está falando uma coisa, eu entrevistei aqui a mãe de uma menina trans. E ela, no início, foi pedir apoio, Aí algumas pessoas conhecidas e políticos chegaram assim, o problema é que o teu problema é que a tua filha está na letrinha mais difícil. Exato. Né? Assim, e você está falando agora é um preconceito, Bia, assim, entre os próprios profissionais. Acredito. Eu ouvi de um colega médico, é o que mesmo essa coisa de trans? Eu falei, eu não vou explicar. Você vai estudar. É o mínimo, né? E aí, não custa nada você explicar, porque você Mas com sabe essa postura, isso. Eu falei, não custa sim, eu não vou explicar. Que é diferente chegar assim, Márcia, eu não sei. Onde eu posso me informar? Ou então diferente. Você pode me explicar, já que você agora, convive com pessoas trans, você pode me explicar o que significa? Ou então, qual é a diferença? Por que se usa mulher trans e travesti? Qual é a diferença? Eu vou explicar. Travesti é uma postura mais politizada, algumas pessoas preferem se identificar como travesti, não como mulher trans. Eu vou explicar na maior tranquilidade, até porque é meu dia a dia. Claro. Eu sou de uma ONG, onde a gente tem uma população enorme de homens trans e mulheres trans e travestis. A nossa advogada do Pela Vida Rio é uma travesti, ela se identifica como travesti, não como mulher trans. E hoje o Pela Vida, que foi fundado pelo Herbert Daniel, em 1989, para pessoas vivendo com HIV, familiares, amigos, pessoas que quisessem abraçar essa causa, hoje não é mais só para pessoas vivendo com HIV e amigos e afins. Hoje é uma ONG que tem todo esse papel de fazer retificação de nome, de acolher pessoas trans, de fazer toda uma orientação, tem grupo terapêutico, nós temos psicólogos e é tudo gratuito. Então, nós temos assistência jurídica. Então, é claro que é meu dia a dia, não custaria nada, mas como é que é mesmo essa coisa de trans? Coisinha, né? Não vou explicar. Não vou explicar, você vai estudar, você vai ler. Na realidade, nós, porque como médicos, teríamos que saber. Claro, o preconceito está na pergunta. Contato. Exatamente. E aí, me incomoda profundamente, porque eu aprendi lá nesse início, quando o Herbert Daniel me falou, Márcia, vem comigo, porque nós éramos da ABI, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, fundada pelo Betinho, Herbert de Souza. E aí o Daniel falou, eu quero fundar um grupo mais voltado mais especificamente para pessoas que vivem com HIV. E na época a gente nem falava vivem com HIV, que tem HIV ou AIDS. Exatamente. Porque ele estava com AIDS, ele já estava com diagnóstico de AIDS. O Herbert já tinha o Herbert diagnóstico. Daniel. E aí eu falei, mas por que você está me chamando? Aí ele falou, eu quero que você venha junto comigo, porque eu conheço o seu ativismo, porque eu já estava nessa coisa toda de me meter em tudo quanto é canto, eu já ia às boates, eu já subia nos palcos para falar de prevenção, eu já distribuía preservativos, já fazia todo um trabalho de assistência, de ficar ali com as pessoas no dia a dia, dentro do que era possível, claro. No próprio hospital onde eu trabalhava, né, o Hospital Universitário Gafreguinha, a gente já tinha ativistas, que na época era o GAPA, que não existe mais, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. Hoje ficou o Pela Vida. Sim, hoje tem o Pela Vida. Com 2 Ds.
É porque é uma sigla que foi Exatamente. criada pelo Herbert Daniel, porque ele já tinha AIDS, ele sempre dizia, não podemos esquecer que as pessoas com AIDS têm que ter dignidade, Uhum. que ele sempre falava do momento da morte ser digno. Perfeito. E aí, naquele momento eu falei, e o que eu vou fazer? Ele falou, você vem comigo dar voz a quem ainda não tem voz, porque só eu e Betinho falamos Não, e abertamente você sobre vinha isso. do ponto de vista da medicina. Sim, Eles sim, sem dúvida. eram como pessoas que viviam Sim, com o vírus. mas eu aprendi, isso foi muito importante para mim, por um outro lado, porque eu ia com ele aos lugares, nas universidades, em tudo quanto é canto, fazia protesto também na rua, nos lugares onde faziam testes compulsórios, eu ia junto com eles para fazer protesto na porta dos lugares. Eu aprendi ali que eu podia, em determinadas situações, falar por quem não conseguia falar. E aí, mais recentemente, isso já tem alguns anos, quando eu comecei a fazer palestra sobre saúde integral de pessoas trans, e eu me senti assim, será que eu posso? Me deu uma sensação estranha, e aí eu conversei com uma farmacêutica do Ministério da Saúde, a Alicia Krieger, e falei, Alicia, vê essa minha palestra, será que eu estou bem para falar sobre isso? Ela falou, o que aconteceu, Márcia? Aí eu falei, eu não sei se eu posso ficar falando sobre pessoas transgêneros. Lê aí, me fala. Ela falou, Márcia, você tem que falar, porque você, além de estar ensinando tecnicamente, você convive o tempo todo com as pessoas. Quanto tempo você senta com a gente em tudo quanto é lugar para falar sobre IST, para dar informação? Então, é a mesma coisa lá do início da epidemia, que você sempre fala, que o Herbert Daniel dizia, vamos dar voz a quem ainda não tem voz. Quando você estiver num lugar que você percebe que uma de nós não está lá, você vai falar sim. E eu percebi... Mas por que te bateu esse sentimento, Não sei, Márcia? porque foi estranho, porque eu comecei a falar de transgênero com um outro olhar, porque eu tenho essa coisa do ativismo muito forte em mim. E eu sempre conto uma história que eu entrei num táxi e o taxista começou a falar de umas coisas. Eu falei, 40 minutos aqui, que ele vai? Até onde ele vai? Falando de religião. E eu quieta. Chegou uma hora que eu não sei por que o assunto desviou para esse lado, que eu falei, você tem ideia que uma pessoa é morta só porque existe? Ele virou, ele olhou para trás, ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, as pessoas trans e travestis morrem porque elas existem. E a média de vida é de 30 anos, porque varia de 28 a 35 anos. A média. Aí eu falei isso para ele. Aí ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, o senhor é tão religioso, precisa pensar nisso. As pessoas não podem morrer porque elas existem. Então, uma pessoa que é travesti não pode ser assassinada porque existe. Nem um gay pode ser assassinado porque existe. Então, o senhor me desculpe, mas a sua religião, já que ela é tão importante, tem que respeitar a vida. Aí ele ficou quieto. Eu cheguei onde eu tinha que chegar e eu estava indo gravar um vídeo sobre todo esse meu trabalho. E aí, meses depois, quando eu chamei pelo aplicativo o táxi, era a mesma pessoa. Eu falei, e agora? O que será que vai acontecer? Agora ele me mata de alguma maneira. Foi sensacional, porque ele virou e perguntou, a senhora não é aquela médica? Eu falei, e agora? O que ele vai falar? Ele falou, eu tenho 40 anos de profissão, eu nunca aprendi tanto. Que legal. Olha, foi tão bacana, porque é isso, é dar voz a quem não tem voz. Não, e abrir a possibilidade da pessoa pensar sobre um outro ângulo. É você falar por alguém, porque ali, quem estava ali? Eu, que não tenho como... Que não tem esse lugar de fala, mas tem um lugar de cuidado. Exatamente. E aí, essa coisa do lugar de fala
é dizer, o meu lugar de fala aqui é como ativista de uma ONG que eu convivo com pessoas trans, eu convivo com pessoas que vivem com HIV, eu sou uma técnica, porque eu sou médica, e eu posso falar sim, porque aqui ao meu lado não tem nenhuma travesti. Tem alguém aqui que é travesti? Não, mas eu vou falar por elas. Aqui ao meu lado não tem nenhuma pessoa que vive com HIV, porque quando eu estou com os ativistas, como eu faço muito debates com pessoas que vivem com HIV, eu vou priorizar a parte técnica e eles vão falar o que é viver com HIV. E isso é uma coisa interessante, porque outro dia eu estava até num debate e alguém falou assim, a Márcia não acredita em empatia. Eu falei, e agora, o que vem? Eu fiquei esperando. Sim, claro. Aí eu falei, vamos ver o que vem. Aí ele continuou, porque ela diz que é impossível a gente sentir a dor do outro. A gente pode ser solidário, a gente pode dar amor, a gente pode estar presente, mas a dor é de cada um. Eu falei, ui, que Graças bom, a Deus, cada um bom. sabe a Mas dor e a exatamente, delícia. Exatamente. Porque claro, foi claro. o que eu falei ao longo desses anos. É porque empatia não é sentir o que o outro sente, é acolher o sentimento do outro. Eu não posso sentir a dor de ninguém, eu não tenho como jamais responder por uma travesti, como tem uma das histórias nesse meu segundo livro, que eu falei assim, que como é alguém... O Vidas Marcadas. Como alguém escreve para mim, obrigada por me tratar bem. Eu fiquei tão chocada. Ela é uma travesti que não vive com HIV, que escreveu para mim pedindo no Instagram se eu podia ajudá-la para começar a PrEP, que as pessoas me procuram pedindo orientação. E aí ela começou a PrEP, uma pessoa que eu comecei a ajudar em várias coisas, mas no final, como eu respondi e fui orientando, sim, como você faz? Obrigada por me tratar bem, quer dizer, uma coisa que tinha que ser pedindo normal. permissão para existir, né? Quase te agradecendo por dar permissão. Tinha que ser normal vir exceção. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a serem violentadas em todos os sentidos pela sociedade. Então, isso me dói, mas eu não posso sentir a dor dessa pessoa que apanha na rua. Te dói na tua humanidade. Teve uma situação que a nossa advogada, ela foi chamada para reconhecer um corpo de uma travesti que foi assassinada. Quando ela chegou lá, ela não sabia detalhe. Ela tinha sido esquartejada no centro da cidade. Ela chegou lá, ela desabou no choro, porque ela também é uma travesti. E aí a mãe da pessoa chegou e ela me falou isso há poucos dias e começou a chorar. Eu tirei o lenço de papel da bolsa para oferecer, porque ela começou a chorar. Ela falou, eu comecei a imaginar a minha mãe, que a mãe é super parceira. Eu comecei a imaginar a minha mãe vendo aquela cena. Por que as pessoas, além de matarem, ainda têm que ser cruéis? Então, assim, isso tudo é muito... Eu não sei explicar, até voltando à sua pergunta, eu não sei explicar por que eu me envolvi tanto. Porque mas você se forma em 1982, infectologista. Sim, mas é não porque... existia nada disso. Na prática, não foi bem assim. Eu tinha uma ideia, lá em 82, eu fiz um estágio, porque eu estudava na Unirio. Na Unirio. E aí eu fui fazer o 6º ano de medicina, eu estava fazendo servidores ligada à Unirio, mas você podia fazer estágio fora. Aí eu fui para os servidores para a enfermaria de doenças raras de criança. Isso eu até conto no livro. Eu pensava que eu ia ser pediatra. Aí... Você acolhe as crianças. Não, de foi todo mundo. muito interessante, porque as crianças tinham doenças raras e câncer. Então, tinha linfoma, tinha uma doença grave. E aí eu brincava com as crianças, porque eu era estudante, eu não tratava de ninguém, eu só ficava olhando. E eu brincava com as crianças, ensinava a contar, ficava brincando, contava história. Aí as crianças morriam, e morriam muito rápido. Todas as doenças graves, elas morriam muito rápido. Aí, quando chegou no final do ano, eu pensei, eu não vou fazer pediatria, essas crianças morrendo. Eu vou voltar para o hospital e vou fazer pós em imunologia. Eu volto para a Unirio e começo a fazer pós em imunologia. Aí estou fazendo pós em imunologia
e chegam esses primeiros pacientes, 83, 84, com suspeita de AIDS. Que era uma coisa falada lá fora. Que a gente estava estudando, porque já tinha sido descoberto o HIV, não tinha nome de HIV, era HTLV3, que tinha sido descoberto. HTLV3, isso mesmo. E aí, na prática, foi interessante, porque eu conto isso, que eu demorei a lembrar dessa história, que eu, de alguma forma, eu acho que eu quis ver a morte longe de mim e a morte estava me rondando. Exatamente, você sai das doenças raras infantis, volta e aí vem uma pandemia. Só que eu comecei a me envolver com as pessoas que chegavam, porque era tanta história absurda e tanto preconceito e tanta solidão, porque tinha pessoas que ninguém vinha visitar. E aí eu fui me apegando às pessoas. Eu ficava horas conversando com pacientes que não tinham um amigo, não tinham um familiar, porque eu não tinha medo, a gente já sabia que o vírus não era transmitido socialmente. Eu nunca usei nada, nenhuma luva, nenhuma roupa especial. Então, eu fui me envolvendo com as pessoas. Por isso que eu estou falando, foi muito rápido, porque 83, 84, 85, a gente já estava começando a fazer teste, 86... Testagem. 86 já fazia, já internava na enfermaria. Essas pessoas, mesmo sem um diagnóstico final, a gente sabia que era AIDS, pelo diagnóstico clínico, chegava com histoplasmose, meningite por criptococo. A gente sabia que era AIDS, só não tinha o teste, o anticorpo para o HIV. Então, todo mundo que estava ali estava porque queria, porque estava envolvido com a causa. E por isso que eu falei, em 86 eu ganhei a minha primeira homenagem. E eu não entendi nada. Eu pensei assim, gente, as pessoas morrem e eles estão me homenageando. Que coisa estranha. Eu me lembro perfeitamente. Não, você era uma das únicas. E eu pensei exatamente isso. Que botava a mão na massa, eu me lembro que você uma vez me mandou um paciente, você falou assim, ele só não pode deprimir. Eu falei, ok, vamos lá, entendi. Eu falei, cada imunidade. Tá. E de vez em quando você falava, aí chegava, o paciente voltava, tava mais bonito. Eu falei, o que houve? Não, que a Márcia pediu para eu fazer uma coisa de gordura aqui. Aí eu falei, nossa, mas ficou interessante isso. Aí você falou, não, é porque a medicação dá uma perda. Era o AZT. Isso, dá uma tinha perda. Outro, também e eu não quero Stavudina e perdia gordura no rosto. Eu não quero que eles fiquem estigmatizados por isso. Aí chegavam lá preenchidos. Porque hoje é moderníssimo, né? Fazer a reposição com gordura. Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, que bacana. E teve um caso que eu me lembro, claro que a gente não vai citar nome nem nada, me lembro que ele chegou e falou assim, a Márcia pediu para eu vir aqui, porque assim, eu achei que ia morrer. Isso foi no início, meado da década de 90. Eu achei que ia morrer. E aí eu larguei o trabalho e vou realizar meu sonho. Essa pessoa está viva. Eu sabia que estava viva. Vou realizar meu sonho, dar a volta ao mundo. Aí tá. Aí eu falei, você deu a volta? Dei. Eu falei, que bacana. E agora? Pois é. Aí eu gastei tudo dando a volta ao mundo. E agora? Eu tô aqui, o que eu vou fazer na minha vida? Entendeu? Porque isso acontecia. Porque era tão certo que ele ia morrer, que ele achou que vou fazer tudo que eu tenho que fazer e depois é só esperar a morte vir. A morte não veio. E a morte não vinha. Exatamente. Teve um paciente também, que também está vivo, que ele falou assim, eu dei tudo. Eu dei os quadros, eu dei meu carro, eu dei a televisão. Eu falei, você não vai morrer. Lamento te informar. E agora? Eu falei, não sei, você... Vai ter que se reinventar. Você pede de volta, você trabalha de novo, porque você não vai morrer. Era interessante, porque as pessoas era uma sentença que o paciente se atribuía. Chegavam com essa mentalidade. Essa mentalidade. Eu dizia assim, você não vai morrer. Porque tem tratamento. Teve uma época que eu falava assim, alguém falava assim, trata com a Márcia, vai morrer não, meu filho. Vai muito ter que interessante. pedir para morrer, porque você não e vai tem morrer. Uma história que eu coloquei que chama feitiço virou contra o feiticeiro, alguma coisa assim. O paciente chegou e falou assim, ele tratava com outro médico e chegou super deprimido. E aí eu comecei a conversar e falei assim, olha, esse teu tratamento está errado, vamos consertar que vai dar tudo certo. E aí
Ele um dia chegou e falou assim, ô Márcia, eu estava escrevendo, ele falou assim, o médico morreu. Aí eu falei, eu não lembrava da história. Sim. Eu falei, que médico? Ele falou, aquele que disse que eu tinha 6 meses de vida ou 10 meses de vida, uma coisa assim. Eu falei, mas não lembro dessa história. Ele falou, o médico que me deu o diagnóstico disse que eu ia morrer. E já tem um tempão, e quem morreu foi ele. Aí eu falei, para, senão eu vou rir. Ele falou, eu também ri, porque o médico morreu antes de mim. Aí eu falei, pois é, e ele está vivo até hoje. Ele fala sempre, ele diz assim, Márcia, tem muitos anos, eu não morro. Eu falei, nem vai morrer disso. Meu filho, não é a hora. Você vai morrer porque todo mundo vai morrer. Porque um dia todo mundo morre, igual o Herbert Daniel falava isso. Exatamente. Ele tinha uma coisa incrível, que ele dizia assim, antes de começar, eu queria perguntar quem dessa sala não vai morrer. Aí ficava aquele... Aí ele falou, pois é, eu queria lembrar vocês que todo mundo vai morrer, só tem uma diferença. Disseram que eu já estou morto, só porque eu fiz um teste e deu reagente. Uhum. Reagente é quando o teste dá positivo. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou vivíssimo. E viver, no meu caso, é um ato político. Eu queria informar que o médico me deu um diagnóstico em 40 segundos. Ele disse que o meu exame estava positivo e disse que eu podia viver o máximo que eu pudesse, porque não tinha nada para ser feito. Então, a minha vida é um ato político. Enquanto eu estiver vivo, eu vou celebrar a vida e a morte não me interessa. Eu sempre perguntava, Daniel, você não está pensando nisso, não está preocupado com a morte? Márcia, eu não tenho tempo para pensar na morte. Ela vai vir. Eu tenho que pensar na vida, porque tudo que eu tenho para fazer não vai dar tempo. E eu quero deixar coisas prontas para quem não tem como fazer o que eu faço. Ele estava sempre preocupado em deixar tudo pronto, de fazer coisas pelo grupo. Era uma pessoa incrível, impressionante. Eu aprendi muito com ele. E ele sempre falava isso. Eu fico pensando, pena quem... ele falava umas coisas assim, pena quem faz coisa comigo, porque aí vai sentir minha falta, né, Márcia? Ele era incrível. Vai odiar, não me ter para odiar. E aí ele não deprimia, ele ria o tempo todo. Eu nunca vi aquela pessoa ficar triste um dia. Então, eu aprendi com ele a importância de celebrar a vida, porque a morte vem. E isso também me marcou muito, porque mesmo os pacientes que estavam graves morrendo, eles riam, eles brincavam, eles queriam assim, alguns falavam assim, Márcia, eu tenho que realizar meu último desejo. O que é? Eu quero desfilar. Eu falei, você está dentro do hospital, como é que você vai desfilar? É um pedido um pouquinho exótico. Aí assim, Márcia, eu estou falando sério, arruma um jeito. Aí eu, tá Meu bom. Deus. Aí eu andava para lá e para cá e pensava, como é que eu vou arrumar um jeito para ele desfilar? Aí eu entrei na enfermaria. Que dia é o desfile da tua escola? Dia tal. Falei, tá bom, vou pensar. Aí ele foi desfilar. Eu falei, vamos combinar uma coisa? Você não vai morrer na Marquês de Sapucaí? Pelo amor de Deus. Aí ele falou, se eu morrer na Marquês de Sapucaí, não tem problema. Eu morro feliz. Eu morro feliz. Eu falei, não faz isso não, que eu vou ficar me sentindo culpada porque eu te dei alta, que você está dentro da enfermaria, eu estou te dando alta para você desfilar no carnaval. Aí ele falou, Márcia, por favor, deixa eu desfilar. Eu sei que eu arrumei um jeito, ele foi desfilar. Quando chegou na quinta-feira, porque aí já tinha passado a quarta-feira de cinza, lá vem ele rindo. Feliz da vida. Aí eu termino a história contando assim, a cara dele de feliz foi, eu estava vendo e a minha certamente estava lá, porque foi uma realização. E ele morreu um tempo depois, não sei quando. Mas a imagem isso que era ficou anos foi 90, dessa felicidade mas estampada. ele queria realizar o sonho. Então, eu vi tanto isso, Bia, das pessoas falarem assim, Márcia, eu vou morrer, mas eu quero fazer isso. Você me ajuda? E eu aprendi isso, a importância da vida, mesmo na hora da morte. A dignidade da morte. Mesmo diante da morte, a dignidade da morte. Eu aprendi Porque a morte isso. é uma etapa da vida. Claro, gente. De todo mundo. E por isso que até recentemente eu falei sobre isso, que os jovens estão esquecendo de valorizarem exatamente a vida e estão se drogando, estão se anestesiando, estão usando
drogas, metanfetamina vicia numa rapidez absurda, e eles misturam ketamina com cocaína, que mata muito rápido, eles misturam... Muitos jovens têm morrido com essa mistura Sim, de ketamina não, com metanfetamina. Não, uma coisa absurda, e assim, eles mesmos falam assim, olha esse, você conhecia? Não conhecia, morreu, olha esse, tudo jovem, eles estão acabando com a própria vida. Quer dizer, a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o valor. E quando dá tempo, eles pedem ajuda. Eu fiz o lançamento do livro e um menino estava na fila. Esse? Sim. Agora, ele estava na Vidas fila, Marcadas. Eu tive que segurar, porque me emocionou muito, porque ele estava no fim da vida e eu consegui ajudá-lo. Uhum. Só que eu não esperava que ele fosse. Aí, quando eu olhei, ele está lindo. Quando eu olhei, eu falei, conseguiu uau, sair dessa mistura? Conseguiu. Difícil. Era metanfetamina com cocaína e álcool. Nossa. Ele estava detonado. E aí, foi muito... Assim, a família não aceita, porque ele é gay. Uhum. A família não quer saber dele. Ele é muito só. Então, foi sabe aquela coisa de acolher? De, como é que você está? Atende o telefone que eu vou te ligar. Sabe, toda hora vira meio mistura médica com tô aqui para você. E aí ele falou, você me salvou, e você me salvou 2 vezes, porque ele estava morrendo de AIDS, um menino jovem que não precisava estar morrendo de AIDS, mas descobriu com AIDS em Já descobriu 2020, com sintomatologia. Ele estava gravíssimo em 2020. Coisa que você não via há muito tempo. Sim, assim. Chegou gravíssimo, um pouquinho antes da pandemia. Mas ele sabia... Não, ele tinha ido a alguns médicos, não fizeram diagnóstico, nem porque pensou. Os médicos jovens também não sabem ver AIDS. É verdade. Ele tinha sarcoma de Kaposi, Bia. Não acredito. Ninguém sabia. Ele tinha sarcoma? Não fizeram diagnóstico. Que era um clássico na década de 80. Não, é só assistir Filadélfia. Exatamente. O filme Filadélfia. E aí não viram que era sarcoma e não pediram uma biópsia. Nem uma testagem. Você não fez biópsia? Não. Você não fez teste? Não. Por que você veio aqui? Um amigo falou para eu marcar com você. Eu falei, mas você tem um quadro clássico de sarcoma. Você sabia que era sarcoma? Ele falou, sabia. De Kaposi. Sarcoma de Kaposi. E aí, uma graça de menino. Jovenzinho, 20 e poucos anos. Então ele estava procurando ajuda. E simplesmente não viram. Não viram. Ele estava naquela coisa de indo ao médico do convênio, foi no posto, sabe essa coisa que vai passando? Quando ele chegou a mim, ele estava muito grave. Ele tinha sarcoma no pulmão, ele tinha sarcoma no estômago, ele tinha sarcoma no intestino. Então, assim, eu consegui salvá-lo, mas ele teve que fazer quimioterapia. Sim. Ele fez quimioterapia 6 meses durante a pandemia sozinho. Mas aí, ele foi. No momento que ele foi Aí teve Covid, por causa da pandemia, ele teve Covid. E nisso, a oncologista que eu escolhi para ele é um amor de pessoa, super acolhedora. E aí, ele, não sei o que deu, porque ele nunca tinha usado droga, deprimiu. Passou por isso tudo sozinho, depois deprimiu. E aí eu falo, marca um psiquiatra. Eu não vou, sabe? Aí chora, sabe aquela coisa de criança? De criança. Aí, conclusão, se meteu com droga, com metanfetamina, que vicia igual crack. Nossa. É muito rápido. É a mesma velocidade. Aí ele quase morreu das drogas. E aí eu consegui tirá-lo. Aí ele falava assim, parece que você adivinha, porque você ligava na hora que eu estava para morrer, sabe? Assim, tipo, já não dava mais. E aí ele conseguiu sair disso. Ele está ótimo. Isso é um Oscar, né? Assim, sim, você vê essa transformação, é uma salvação. Né? Mas por isso que eu estou falando, as pessoas estão se matando, a vida perdeu o valor. E isso me dói muito, porque eu sou dessa época que a gente contava, morreu, 6, 7 por semana, morrer todo dia. Que isso? E hoje a história mudou. Não, as pessoas não precisam morrer mais. Esses 10 mil pessoas que morrem por ano são pessoas, como eu falei, que não chegam... Aí a gente fala, é falta de acesso
E não é porque não tem acesso. O remédio é gratuito, tem atendimento gratuito. Mas se não for feito mas são pessoas na hora... que não chegam a fazer testes, são pessoas que não chegam à rede pública, são pessoas que às vezes não têm informação, são pessoas, como eu usei a palavra, previamente vulnerabilizadas pela própria sociedade. São pessoas que moram na periferia, que às vezes não têm informação, ou que têm medo. Por isso tem uns que é absolutamente desconhecimento. Sim, é por isso que eu digo que o preconceito mata. Porque não é mais o HIV. HIV não precisa matar. Mas o preconceito mata. Porque a pessoa tem tanto pavor de saber que vive com HIV, que o teste vai dar positivo, porque no fundo sabe que vai dar positivo, ou tem tanto pavor de ser maltratado, ou então tem tanto pavor porque mora num lugar pequeno e tem vergonha e tem culpa. Ou vai sofrer determinados tipos de rejeição, ou violência, por saber que está, né? E outra coisa que a gente também tenta trabalhar muito é a culpa, porque a pessoa fala assim, eu tô com muita vergonha. Vergonha? Aí eu falo, doença não dá em poste. Você é gente. Ah, mas eu podia ter prevenido. Não, você é uma pessoa. Você não podia ter prevenido. Se você pudesse ter prevenido, você teria prevenido. Você não conseguiu. Mas eu sabia, eu podia ter usado preservativo. Não, você não podia. Você não podia porque você não usou, porque você não conseguiu. Exatamente. Passado não volta, até porque ficar nessa, eu podia ter feito aquilo. Leite derramado não volta pro copo. Exatamente. Eu falo muito isso, porque as pessoas se punem. Eu falo, você não precisa se maltratar. Você vai tratar o vírus e você vai ficar bem. Eu escuto toda hora. Você vai ter esse acolhimento, essa responsabilidade. Aí eu falo, olha, você. Eu escuto toda hora pessoas que dizem, depois do vírus eu sou uma pessoa melhor, porque agora eu me cuido. Eu fiz todas as vacinas, eu resolvi que eu ia me cuidar melhor. Eu fui para academia, minha alimentação melhorou. Eu consegui parar de fumar. Eu consegui parar de usar droga, porque eu estava usando. Até para se anestesiar, acaba piorando uma coisa. Então as pessoas às vezes melhoram depois do vírus, porque abrem a cabeça. E eu escuto muito isso. Você me ajudou a mudar o jeito de olhar. Então é bacana isso, Sim, é muito gratificante. Vista, né? Foi o que você falou do taxista. Você já pensou isso? Uma pessoa é morta por existir? Isso é absurdo. Mas talvez ele nunca tenha pensado. Porque, sobre esse ângulo. Exato, porque é exatamente isso. Né? A pessoa é morta só porque ela existe. Agora, assim, esse ódio, é porque ele não tem esse ódio. Esse ódio, quando ele está lá, a gente não muda. Tem pessoas que têm um ódio do outro, né? Que não do cabe ser humano, dentro deles, que não cabe e vaza dentro dele. no outro. E, infelizmente, assim, não é falar por falar, mas tem uma coisa do homofóbico que é porque ele tem problema de sexualidade. Ele não admite, mas ele tem problema de sexualidade, aí ele quer descontar no outro, ele quer matar o que o incomoda. Então, isso não é discurso, é real. Ele não aguenta a própria sexualidade, ele precisa matar o outro. Não se mata, quer matar o outro. Ele quer destruir o que ele não aguenta. Então, tem muita... A gente vê muita crueldade mesmo. E esse caso do que a travesti foi esquartejada, se investigou, Márcia? Então, eu não sei se... Porque isso é um caso de se isso pode ser um padrão de uma pessoa, estou dizendo se é homem, se é mulher, não sei, em princípio, mas assim, isso pode ser uma marcação de um serial. Entendeu? Quando você me falou, eu falei, gente, mas isso é muito grave, porque assim, esse ritual macabro, perverso, pode ter mais casos e a gente não sabe, né? Fica a ponta de um iceberg. Com certeza foi adiante, porque não tinha nem como reconhecer. E aí teve que fazer por DNA para saber quem era, porque era impossível reconhecer. Foi uma coisa horrível. E aqui no centro da cidade? Tem umas coisas... Uma das histórias que eu conto, que as pessoas leram Sentença de Vida, que mexe com as emoções, todo mundo diz assim, eu chorei lendo seu livro. Mas assim, mexe com as emoções porque tem histórias fortes, tem histórias bonitas, mexe com um lado assim da pessoa,
adorei o seu livro, porque tem histórias bonitas, tem a história que eu contei até, é um outro carnavalesco que eu perguntei, você quer alguma coisa? Porque eu sabia que ele ia morrer e eu gostava muito dele. E quando ele me conheceu, ele falou assim, Márcia, você pode me ajudar? Eu falei, você não é do outro ambulatório? Ele falou, sou, mas disseram para eu procurar você. E não tinha nada, eu estou falando de 1987. Aí eu falei, o que você quer, né? Eu posso tentar te ajudar, eu tinha né? muito isso, de perguntar o que eu podia fazer. Aí ele falou, eu preciso viver até o carnaval, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar o carnaval. Aí eu pensei, sabe aquela coisa assim, você pensa rápido e... Faz o cálculo. Não, tipo, tem muito tempo até o carnaval, não sei se ele vive, porque Entendi. nisso eu já tinha feito a leitura do corpo, eu vi um monte de lesão de sarcoma de Kaposi, e ao mesmo tempo tem pouco tempo para fazer alguma coisa. Aí eu perguntei... Na época quase não tinha nada para fazer. Não tinha nada, eu estou falando de 87. Exatamente. O carnaval foi em fevereiro de 88. Aí eu perguntei, você tem sarcoma em algum órgão? Ele falou, tenho no pulmão. Aí, na hora, né, eu não posso demonstrar nada, eu falei, você fez quimioterapia? Ele falou, não. Eu falei, então acho que a gente pode fazer. Você topa internar, a gente faz quimioterapia e ver se você melhora? Ele falou, eu faço qualquer coisa, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar o carnaval. Para chegar no carnaval. E ele ganhou o carnaval. E a história é longa, assim, porque a gente teve esse envolvimento, sabe? Essa coisa minha de me apegar à pessoa e não ao paciente. E aí eu conto, as minhas histórias são curtas, o editor... Ficou como contos. O editor falou que ele vai me dar um prêmio de falar tudo numa história muito curta de meia página. Mas isso é maravilhoso. Aí, na prática, o que aconteceu? Quando ele já tinha ganhado o carnaval, ganhou o estandarte de ouro, mas estava gravíssimo. E aí eu sabia que ele ia morrer e era um sábado. Eu falei, eu vou lá ver, porque... depois não vou ver mais. Aí, quando eu entrei, ele falou, você veio fazer o quê? Eu falei, vim ver umas coisas aí, eu tinha ido só vê-lo. Sim. E aí, ele respirando muito mal já, eu falei, você quer alguma coisa? E eu fiquei naquela de esperar para ver se ele ia responder, sei lá, que era um copo d'água. Eu sempre acho, né, que a uma balinha. Uma coisa qualquer, porque ele já estava com muita falta de ar. Aí ele falou, eu quero agradecer, Bia. Que legal. Nessa hora não deu dá para segurar. Deu um nó na garganta. Eu falei, meu Deus. Eu segurei para não chorar, porque ele já estava realmente ali nos últimos suspiros. Aí eu falei, agradecer? Aí ele falou, Márcia, você fez eu realizar o maior sonho da minha vida. Eu ganhei o carnaval. Que lindo. Ele nunca tinha ganhado um carnaval de uma grande escola. E aí eu falei, não faz isso. Aí ele deu um sorriso, sabe? Aí eu abaixei, dei um beijo nele. Aí fiquei ali mais um tempinho. E tipo assim, quando eu saí, eu desabei. Você sabia que no corredor, não veria mais. Sabia. Ele morreu, né, logo depois. Eu vi depois. Mas feliz. O horário. Mas ele estava pleno, sabe? Ele estava feliz. E aí eu sempre digo isso, que ali eu descobri... Primeiro que ele não era uma história de derrota, era uma história de uma pessoa de ser campeão. De uma história de uma pessoa feliz, com dignidade. E ali eu percebi, eu era muito nova, eu tinha 20 e poucos anos, não tinha feito 30 anos, eu descobri que o meu papel era aquele, ser solidária, dar amor, dignidade, tudo que eu aprendi foi com essas pessoas. E aí eu percebi exatamente que não importava a morte, importava o que eu pudesse fazer para as pessoas viverem com dignidade. Com dignidade até o fim. Pronto, até o fim. E ficar perto. E a gente fazia muito isso, sabe? Uma outra situação que aconteceu, eu trabalhava sempre com uma outra médica, que eu falei, mas ele está em coma, ele não está mais vendo você. Não, eu prometi que eu ia ficar aqui até ele morrer. E aí a gente acabava fazendo isso no automático, tipo assim, não tem como, qualquer pessoa pode falar,
para você sair, mas a gente não saía, porque tinha sido combinado. Sabe aquela Entendi. coisa? Foi Entendi. combinado. E aí, quando ela me respondeu, não, eu combinei com ele que eu ia ficar. Eu falei, tudo bem, já entendi, não precisa falar mais nada. Com certeza. Porque aí eu fiquei sentada esperando, porque a gente estava no mesmo carro. Eu falei, acabou, pode deixar que eu vou esperar. A gente ficou esperando o tempo todo, e o nome do filho dela é o nome do paciente. Porque na época ela estava esperando. Ela é minha cunhada, né? A gente trabalha juntos. E sempre foi assim, a gente passou a fazer isso o tempo todo, de valorizar as pessoas, a vida. É interessante, né? Porque assim, você tinha tudo para desistir, né? Porque, como você falou, era 7 mortes por semana. Isso Então, é estranho, né? Porque todo mundo pergunta isso. Né? Ô, Márcia, Porque, você assim, fazia terapia? você ia Eu falei, pra não, lá- mandava os outros fazerem, mas eu não fazia. Mas assim, de alguma maneira, era o sentido e propósito da sua vida. Assim, quando a gente passa, você largou a pediatria porque não queria ver as crianças morrerem de Mas é doenças estranho, né? raras. Porque aí todo mundo faz essa pergunta. Ô, Sim, Márcia, você mas fazia terapia? Eu falo, não. Aí como é que você aguentava? Aí eu começo a lembrar, porque aí você volta Uhum. naqueles momentos, tipo... Às vezes eu chegava do hospital e eu chorava, porque eu chegava às vezes já chorando, e eu tomava banho, me arrumava para ir para um evento, tipo essa história da primeira vez que eu ganhei uma placa do GAP em 1986, que eu não estava entendendo nada, eu pensava, esse pessoal me homenageando, se todo mundo morre. Eu me arrumando, sabe, aí passa se maquiando para disfarçar, né, a cara de choro, então toma banho, passa uma maquiagem, e vai ganhar uma placa ou uma medalha, como eu ganhei essa semana, medalha, Chiquinha Gonzaga. Eu falei, Eu vi. gente, é estranho, mas hoje eu entendo que aquilo era a maneira de aliviar também a minha dor. E porque assim, eu não sei se o médico tem a missão de salvar vidas, eu acho que ele tem que dar dignidade do viver. Exatamente, eu falei sobre isso. A gente cura pouquíssimas doenças. Mas porque não tem um não é monte a questão tem um do monte de doença que HIV, não não tem é a questão cura. da AIDS. É tudo. Toda vez que tem alguma a cura de não sei o que, é mentira. Não tem cura. Tem A um monte que não maioria tem cura. é você convive bem, né? É impressionante Eu acho que isso. essa história de você... E no final das contas, o meu dia a dia de conviver com as pessoas foi a minha terapia, porque eu perdia e o que eu ganhava era maior do que eu perdia. Do que você tinha perdido. Foi tão importante na minha vida isso tudo, que eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Claro que eu acho tive interessante. perdas no caminho. Sem perdas, Claro, mas muitas. normais. Mas o que você está contando, a sensação que me dá é como, de alguma maneira, né, aqui, né, histórias e lembranças, jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo. De alguma maneira, esses mortos estão vivos em você. Sem dúvida. Você está falando de cada caso, é como se... Claro que eu não os conheço, mas dá para fazer um filminho aqui. Sim. Um filminho da enfermaria. Não, estão sempre. Estão sempre. Estão vivos dentro Eles de você. ficam sempre. É interessante porque eu lembro. Sabe aquela coisa que você está contando? Parece que a pessoa está ali. Sim, porque literal. às vezes eu lembro de umas situações. E até ri, se pega rindo. Exatamente. O menino que falava assim, às vezes eu cansada, acabando o consultório 8 da noite. Ô, Márcia, passa aqui em casa. Eu morava na Tijuca, atendia em Copa, e ele morava no Leblon. Aí ele, passa aqui em casa. Eu falei, por que tá passando mal? Não, porque eu fiz mousse de chocolate. Eu falei, não, mas não vou mesmo. Aí, tanto que uma das histórias chama Mimos de Chocolate. Ele tinha essa mania. Aí eu falava, mas quer que eu vá aí para comer mousse? Por favor, Márcia, vem. Aí eu chegava... Ele morava nesses prédios que não tem elevador, tem 2 andares. Sim. Aí eu já subia a escada, ele ficava em pé na porta me esperando, rindo. Não tem como eu não rir quando eu lembro disso, porque ele morreu, olha, eu conheci em dezembro de 87, ele morreu... Não, dezembro de 86, ele morreu em agosto de 87. Uma pessoa, assim, queridíssima.
Ele era mais velho do que eu. Uhum. E ele conhecia muitos lugares do mundo. Eu nunca tinha viajado. E ele falava desses Ele me lugares. contava os lugares, parecia que eu estava vendo. E aí, quando eu subia a escada, ele ficava em pé assim na porta rindo. E ele sempre fazia isso. Eu fiz bolo de chocolate, passa aqui. Não, não vou aí, você está passando Você mal. via ver se Então, estava eu já subindo. estava lá. E ele fazia isso direto. E ele viveu muito pouco tempo. E teve uma situação que ele teve tuberculose. A nossa relação era tão afetiva que quando eu peguei o diagnóstico, ele me ligou. Márcia, já saiu o resultado? Eu falei, já. Aí eu pensei, como é que eu vou dizer que ele está com tuberculose pelo telefone? Ele falou, fala, por favor. Eu falei, não, eu vou aí. Não, Márcia, fala. É o quê? Aí eu falei, olha, deu tuberculose no teu exame. Ah, eu já sabia. Você já tinha mais ou menos me preparado. Então, assim, aquela tuberculose ele curou. Mas depois ele teve pneumonia, não sei o que, morreu. Exatamente. Ele viveu esse tempo que eu acabei de Muito falar, de pouco dezembro. tempo. Numa época que era comum. Pensa isso. nesse tempo tão curto, Entendi. o quanto a gente Não, e o quanto ele está teve. vivo. O quanto a gente Nas teve histórias, de na lembrança. afeto, de carinho, de troca. E a música ele de chocolate era boa? Sempre. Não, imagina, no final da vida, porque naquela época as pessoas tinham tipo uma demência pelo Isso HIV, mesmo. ele já não falava coisa com coisa. E eu chegava, a mãe dele falava assim, ele só fala com você. Ele falava comigo coerentemente, era muito estranho, porque eu perguntava, ele respondia. É como se ele organizasse. É estranho. Não, não é não. Isso acontece muito em processo demencial, de estar o dia inteiro assim. De repente, alguma coisa acontece, ou alguma pessoa, geralmente é uma pessoa que traz isso, a pessoa se organiza, assim, em frações de segundo e consegue responder o que você estava falando. Tá vendo? E, de repente, desconecta. É por isso, Márcia, que eu tenho, não posso dizer certeza absoluta, porque também vida que continua, a gente nunca vai ter como provar, porque deixa de ser matéria. A ciência está preparada para provar o que é material. Mas eu acho que a gente tem a nossa consciência, ela existe como se fosse uma nuvem, como se fosse um iCloud, né? E o que acontece na demência é que o aparelho que recebe essa consciência e o traduz, que é o cérebro, tá ruim. É como se fosse um rádio que está né, chiando. Mas a gente está lá. Em algum momento, por alguma coisa que é muito afetiva, sempre, é como se conectasse. O Wi-Fi desse aquele... Vum, o afeto tem a ver com isso. Conectar. E depois, novamente, não consegue sustentar o Wi-Fi, porque o aparelho, o cérebro, não tem estrutura. E o mais estranho que aconteceu, ele não comia mais. Ele estava no soro, não comia mais, estava em casa. Teve uma situação que essa coisa da comida, do bolo, da mousse de chocolate, a mãe dele falou assim, ela tinha feito algum doce, alguma coisa que ele gostava, mas ele já não estava comendo. Ela falou assim, pergunta se ele quer comer com você. E aí eu perguntei, você quer comer tal coisa? Eu não lembro mais o que era. Aí ele falou, quero. Eu dei com a colher na boca dele, assim, né? Devagarzinho, um pouquinho, ele comeu. Mas isso que eu tô falando. Porque o afeto e a relação da comida, do doce. Mas ele já estava, de uma certa maneira... Ele não falava. Ele já estava nessa nuvem. De alguma maneira você conseguiu só estabelecer... É impressionante. É lindo isso. E é uma coisa assim que... e também teve uma situação... no dia que ele morreu... Eu tinha combinado com a médica que estava de plantão para, quando ele piorasse, se a mãe não quisesse que ele morresse em casa, para ela levá-lo para o hospital. Eu fui ficando muitas horas ali com ele. Na enfermaria ou na casa? Não, na casa dele. E aí chegou uma hora que ele falou assim, ele estava quietinho, eu estava só com ele no quarto. Chegou uma hora que ele falou assim, vai embora. Aí eu falei, por que você quer que eu vá embora? Ele falou, é melhor. Ele não queria que eu visse ele morrendo. Eu sei. E de alguma maneira, olha que interessante isso, né? Ele já sabia que estava indo.
exato. E aí eu fui. Ele teve lucidez no ato de morrer. E aí eu fui embora, porque você tipo estava assim, lá. exato. Tipo, sei lá, 9 da noite. Ele Vai falou, embora vai onde? embora. Aí eu falei, por que você quer que eu vá embora? Ele falou, é melhor. Uhum. Aí eu fui, entrei no carro, debrucei a cabeça no volante, Chorou. comecei a chorar. Aí fui para casa. Uhum. Aí, quando deu... Essa história é muito louca, mas eu contei essa história também. Quando deu 11 horas, 11 e pouquinho, eu olhei o relógio e senti Que ele que estava ele indo. estava morrendo. Aí eu não fiz nada, porque eu já tinha combinado com a plantonista. Ela não me ligou. Quando chegou no outro dia, ela falou comigo. Eu falei, que horas foi que ele morreu? Ela falou, devia ser umas 11h15. É muito louco isso, Não, né, que Bia? existe. É Porque aquilo que eu tem tô uma falando. Tem conexão gente muito forte. que transcende a matéria. É. Eu não tenho dúvida disso. Era uma conexão muito forte que a gente tinha, porque o tempo foi muito curto, Mas foi mas intenso, tinha né? essa coisa intensa dele. Ele se apegou de um jeito que ele falava assim: ai, vem aqui em casa. E não era porque ele estava Ele tinha passando uma mãe mal. legal, né? Ele queria que eu ficasse com ele. E aí, eu fiz músicas. Ele queria que eu fosse comer mousse de chocolate. Que na realidade é como água para chocolate, né? Era o afeto traduzido em E aí, mousse de assim, por isso que eu chocolate. digo, eu não sei explicar nada, porque foi tudo Não, acontecendo. mas eu acho assim, eu acho que ele já estava sendo recebido por pessoas, por isso que ele pediu para você ir embora, ele sabia, É. né? E acho que, minha querida, quando chegar a sua hora, quando for, vai ser uma revoada de gente te recebendo. Isso eu não tenho dúvida. Você vai ter que morrer muito lúcida, Márcia, porque na hora que você vir, vai ter que reconhecer todo mundo, entendeu? Porque, assim, a vantagem do amor, né? É muito legal. O amor Não, e acolhe, assim, né? em relação a essas questões todas que você perguntou, eu não sei explicar nada, assim, por que que começou. Quando eu era criança, eu tinha uma... Eu chamo de babá, não era Uhum, babá, sim. ela trabalhava na casa da minha mãe, e eu a visito até hoje, ela está com 81 anos. E ela sempre repete essa história, ela fala assim, os meus pais não têm nível superior, a minha família é muito simples. E aí, na verdade, eu não sei de onde eu tirei que eu queria estudar medicina. Ela diz que eu ficava perto dela quando ela estava com dor, ela falava assim, eu tinha cólica. E ela era muito jovem, Uhum. tanto que agora que ela tem 81, ela era jovenzinha. Ela diz, eu tinha cólica, e você ficava do meu lado e dizia assim, quando eu crescer, eu vou ser médica, porque Com você 5 aninhos. você não vai mais sentir dor. Eu vou Uhum. cuidar de você. E aí o tempo passou, não sei de onde eu tirei que eu ia Você estudar não lembrava medicina. disso, é ela que lembra. Ela que me conta, eu não Uhum. lembrava. E aí toda vez que eu vou à casa dela, ela fala a mesma coisa. Porque eu cuidei Bonitinha. dela mesmo. Ela Uhum. teve algumas coisas, eu sempre cuidei dela. E recentemente ela me ligou porque estava com sangramento e disseram que era pressão alta, esses médicos maravilhosos que tem por aí. Sangramento Eu falei, aonde? na urina. Com Eu pressão. falei, Era eu pressão. falei, pressão alta? Eu Dando falei, não, sangramento na peraí, urina. isso é uma coisa séria. Aí liguei para um colega do hospital, lá do Gafré. Eu falei, olha, ele conhece. Aí eu falei, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, pode trazer. Era câncer de bexiga, De claro. bexiga. E aí está curada. Que é Isso, um câncer super tratável, não, né? ela está curada. Que coisa Isso boa. tem o quê? Mais de 5, com certeza, porque foi antes da pandemia. pandemia. Então, ela sempre diz, você sempre cuidou de mim, você sempre... Tudo que eu tive foi você que cuidou. Tudo que eu tenho, você que me medica. O cardiologista que eu tenho, você que arrumou para mim. Ele me atende no consultório, me examina. Nunca foi outra pessoa, sempre foi você. Então, você era muito pequenininha e já dizia falava isso. que eu ficava chorando porque eu estava chorando e você dizia, eu vou cuidar de você, você não vai mais ter dor. Então, eu queria legal. tirar a dor dela. E é estranho, né? Porque, assim, de onde eu tirei que eu ia ser médica? Não sei, eu não sei explicar. Eu não tinha Entendi, uma pessoa não tinha ninguém na família, para nada ser que médica. falasse, que você visse. E assim, as coisas foram acontecendo. E meu pai era, né, porque já morreu, era muito ligado a mim. Então, tudo que eu decidia, ele sempre dava apoio. E era só comigo, ele não tinha esse vínculo com os meus irmãos.
E as coisas na minha vida sempre foram assim, sempre foram pela emoção. Você acha que, no fundo, essa tua trajetória com a medicina, com HIV, com a própria AIDS, estava na tua missão de vida? Se olhar por esse ângulo, sim, eu acho que porque eu acredito que a gente transforma vidas, e transforma mesmo. Uhum. Eu consigo, às vezes, eu recebo umas mensagens tão lindas de pessoas que falam assim: você me estimulou a estudar, agora olha onde eu estou, um menino que está viajando. E a primeira vez que ele chegou no Pela Vida, ele tinha sido expulso de casa, porque ele falou para a mãe, assim, ele deu o primeiro passo, ele disse, eu sou gay. Aí a mãe expulsou ele de casa, ele não chegou a dizer que tinha HIV. Aí ele chegou desesperado no Pela Vida, aí chorou. Eu falei, chega, vai chorar mais não. Vamos olhar para frente. Daqui para frente. Aí várias coisas, e eu sempre falando, estuda, vamos mudar de vida, vamos olhar para frente, Aí conseguiu estudar, universidade. Estudar, mestrado. Está fazendo um curso, um congresso, um simpósio no exterior. Que legal. Sabe essas coisas, assim, que a pessoa, por causa de uma situação que poderia ser horrível, ela transforma a vida, e eu escuto muito isso. As pessoas falam, Márcia, eu não vou dizer que eu acho ótimo ter vírus, mas por causa do vírus a minha vida mudou para melhor. O improvável levando a outros caminhos que e a aí pessoa acabam jamais dizendo imaginou. assim, você interferiu, porque você tem um olhar diferenciado para isso. Então, porque isso é muito teu, Márcia. Você não aprendeu isso. A sensação E eu brinco, eu falava assim, tá tratando com a Márcia, vai morrer não. Cuidado para não gastar o dinheiro todo que você vai viver. Eu falo isso, não joga tudo fora, nem dá de presente para ninguém. Exatamente, porque vai precisar, você vai viver e já pensa o que você vai fazer. Porque se você determinou que não tem mais o que fazer, estava errado, então vai seguir em frente. Mas eu acho que isso na tua vida era pré-determinado. Você só fez botar a roupa e assumir o papel. E ainda bem que a pediatria te jogou fora. Porque foi isso. Para fugir da morte, você foi em direção a uma pandemia que naquela época matava o tempo todo. E estranho demais, porque essa história da primeira homenagem, quando eu subi ao palco, que era uma drag, a Lorna, que faleceu há pouco tempo de diabetes. Lorna nem vivia com vírus. A Lorna Washington resolve trabalhar no Gafrê voluntariamente. E ia de Celso, não de drag. Sim. Aí, só que o Celso e Lorna não importava, porque era um gaiato. Da mesma coisa, assim, uma rapidez de pensamento, uma coisa. E aí eu falava, Celso. Ele falava, Márcia, eu não falei nada, tá todo mundo rindo, não sei por quê. Eu dizia, Celso, daqui a pouco as pessoas já sabem que você é a mesma pessoa que Lorna. E não dava outra. Aí um dia, essa história também ficou clássica, o chefe da enfermaria, que era o professor Carlos Alberto, professor titular, passa no ambulatório e fala, quando você acabar, passa na minha sala. Para você? Aí eu falei, será que aconteceu, né? Vai me dar uma bronca? Aí eu fui lá, falei, o que houve? Ele falou, a enfermeira veio fazer queixa de você. O que eu fiz? Ela disse que no seu ambulatório as pessoas riem muito alto. Eu falei, gente, maior elogio da minha vida. Acredito. Um ambulatório de AIDS, as pessoas riem muito alto. Mas você sabe que o sorriso e a gargalhada incomodam os infelizes. Agora você vê, aí a Lorna, como Lorna, né? Porque na época a gente nem falava drag, falava artista transformista. A Lorna passou a usar isso em todos os shows. Eu chegava na boate para fazer esses trabalhos, de subir ao palco, falar de prevenção de HIV. Lorna dizia, gente, hoje temos aqui uma médica que veio falar para vocês. Mas antes eu vou contar uma história. Por causa de Lorna Washington, ela levou uma bronca. Disseram que no ambulatório dela as pessoas riam. Demais e alto. Agora vê,
Aí virava uma brincadeira, porque, gente, Não, mas a que como é que ponto, alguém né? vai A fazer felicidade dos queixa? outros incomoda, A né? felicidade incomoda. E o ambulatório tinha uma característica que quem estava grave era ajudado por quem não estava. Sim. Sempre teve muita solidariedade ali. E tinha gente que falava assim: Márcia, posso ficar aqui hoje? Eu dizia: você não tem consulta? Veio fazer o quê? Eu trouxe bolo e Coca-Cola. Para dar. Eu dizia: mas bolo e Coca-Cola, você vai ficar no ambulatório? Ah, Márcia, por favor, deixa eu ficar aqui. Porque criou uma Aí família, né? virava um grupo. Ficava ali na sala de espera, o povo comendo bolo e tomando Coca-Cola. E aí incomodava, Muito. porque foi o que você falou, quem não está feliz se incomoda com a Nossa, com o felicidade do sorriso dos outro. outros. Tá falando isso, eu passei por uma situação. Eu quando vou para academia, eu sempre gosto de ter personal que tem bom humor. Que eu gosto de rir. Porque você já vai fazer um sacrifício. Então eu quero ter a recompensa. É. Então, eu sempre arrumo um personal que é inteligente e tem bom humor. Que eu falo assim, porque não dá, para mim não dá para fazer malhar sem estar me divertindo. E aí, quando eu malhava na Gávea, numa academia na Gávea, e a gente ria, papapá, e tinha gente que chegava, oi, 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 o que vocês estão rindo aí? Que legal, a gente brincava, né? Aí teve o gerente, chegou uma hora, falou, tem que falar com vocês. Eu falei assim, fala, querida. Foi Ele falou assim, reclamar. porque tem gente reclamando, tem gente não. Ó, Quem é? Não, ele uma pessoa. Eu falei, que vocês riem atrapalha a concentração do exercício. Eu falei, o povo que berra, vai fazendo aquele. não atrapalha. Não atrapalha? Eu falei, É. desculpa. Mas vou Diga essa continuar pessoa rindo. que ou ela busca outra É academia. É infeliz, proibido, está no é. regulamento, na É Constituição. infeliz. Tem algum regulamento que eu infringi? Então, aí a partir dali a gente descobriu quem era, a gente ria mais. Porque eu falei, gente, eu não posso. Inacreditável. É inacreditável. Uma pessoa saudável, ali de manhã, sabe? Tudo Inacreditável. é inacreditável. Então eu acredito no que você está E falando. aí essa história eu contei no livro e eu botei que as gargalhadas eram pela presença de Lorna Washington. Eu boto de Exato. Celso, seu alter ego Lorna Washington. Porque virava uma sala de espera Feliz. com prazer, E com veja bem, felicidade. existe melhor coisa que isso para a Claro, imunidade? gente. Um ambulatório que lidava com uma exato. doença que traz baixa de imunidade. Humor, gente, não precisa. Vai ver artigos, está lá aprovado. Claro, exatamente. Você quer tirar? Eu falaria pro chefe. Eu falei, não posso, não, porque faz parte do tratamento. Não, ele nem ligou, ele riu. Mas Sim, ele mas ele chegou, quis te dizer. ele chegou lá sério, né? Eu falei, aconteceu alguma coisa, porque ele chegou sério, fazendo uma cena De que como estava se ali fosse, chamando atenção mesmo. alguma coisa. E eu não entendi nada, mas não era nada. Ele estava rindo, porque ele Eu tinha achou te contar aquilo que era uma coisa absurdo. exótica. É, Era uma coisa exótica. virou uma brincadeira. A gente passou a É uma contar, pessoa exótica. contar né? rindo. E assim, sempre teve essa característica. O meu ambulatório sempre foi. E eu Isso que era atendia magia, muito, né? Bia. Eu atendia numa Magia. tarde 20 e tantas pessoas. Às vezes eu descia direto da enfermaria, não almoçava, então eu dava aula às 7 da manhã, emendava na enfermaria, que teoricamente seria até 11, meio-dia, para começar o ambulatório 1 hora. Eu emendava. 11, meio-dia eu já estava descendo, não almoçava, fazia tudo seguido. Em vez de sair às 5, às vezes eu saía às 6, 7 da noite, porque eu não conseguia acabar. Dá Porque eu conta. atendia 20 e tantas pessoas por tarde. Então, eu aprendi muito. Eu vi muita coisa. Então, por isso que eu te falei que os jovens hoje médicos, às vezes, eles não viram e talvez nem vejam as manifestações clínicas que nós vimos naquela década. Eu me lembro, por 80. exemplo, a partir de você, eu passei a incluir no protocolo de pedidos de exame de sangue doenças sexualmente transmissíveis. Porque na minha cabeça, qualquer delas pode dar alteração comportamental. Sim. E quanto mais novo, por isso que eu tô achando um absurdo esse menino com 20 anos chegar a uma gravidade. Ficou muito grave porque não fizeram diagnóstico. Gente, mas é uma coisa Não, que... e sabe demais. assim, umas lesões clássicas, eram muito clássicas. Que quem viu uma vez, né, não tem como. Ele certamente passou por médicos que nunca tinham visto sarcoma. E por isso que eu brinquei,
do Filadélfia. Porque o Exatamente. Filadélfia era maquiagem, mas tão perfeita que até hoje Não, mas os hoje pacientes é tão louco. que têm AIDS, Que tem o que tem Kaposi. sarcoma, eles olham para a maquiagem do Tom Hanks. É. Gente, é muito Que é perfeita um filme aquela maravilhoso, maquiagem. né? Mas filme é forte. É forte, Eu é chorei denso. recentemente eu quando eu chorei revi. muito, eu chorei quando vi, quando rever. Eu sou muito chorona. Eu não conseguiria, por exemplo, no teu paciente lá da escola de samba, eu ia chorar junto. Mas assim, não saio de perto, mas choro. Não, eu também te seguro, porque Eu não consigo tento segurar. segurar, porque às vezes é difícil. Realmente, tem várias situações Mas não tem que eu menor tento segurar. constrangimento de chorar junto e Não, eu falo, também olha, não tenho problema, mas às vezes eu eu seguro para deixá-los mais, assim, tranquilos de eu não estar chorando junto. Mas é difícil. Tem uma outra muito história difícil. também que está no livro que é super legal e ele está ótimo. E até tem um outro menino que é amigo dele que fala assim, você só gosta dele, Tem ciúmes. porque ele descobriu o diagnóstico logo depois que a mãe morreu. E também uma pessoa muito jovem. Quando ele me contou, eu não aguentei. Aí realmente foi difícil. Eu levantei, eu estava atendendo, então eu estava aqui, ele à minha frente, eu levantei e fui abraçá-lo, porque, gente, muito pesado. Ele já tinha feito o teste. Aí agora o teste rápido sai em 20 minutos. Mas naquela época, às vezes, o teste demorava 2 meses para sair. Verdade. Aí, quando ele foi buscar o resultado, a mãe tinha falecido de câncer. Gente, e a mãe faleceu muito jovem. E aí eu falei, não acredito que você está me contando isso. Aí eu levantei e fui abraçá-lo. Aí ele virou, sabe, aquela coisa de Mas você... é interessante isso, né? De alguns E ele é pacientes. assintomático, ele nunca teve nada, nem tem, mas aquela hora Naquele ele virou, momento... sabe, o queridinho, que você abraça e passa a ser o queridinho. Não, mas tem uma coisa, às vezes, que quando a gente não é desaba, mas chora, eu acho que a empatia passa também por isso, Claro, né? claro. Parece que os pacientes ficam mais fortes. Uhum. E nos abraçam, assim. Isso já aconteceu comigo, assim, de uma mãe que perdeu 2 filhos em um mês. Eu olhei pra cara dela e falei, não sei nem o que dizer pra você, eu não tenho o que dizer pra você. E comecei a chorar. Ela chegou assim, isso que tá acontecendo aqui já está me fazendo bem. Porque você demonstra um sentimento. Eu não tive uma pessoa que perde 2 filhos em um mês. Não tem. Você vai dizer o quê? Não tem o que falar. É o silêncio respeitoso. E não tive como. Chorei. Aí ela falou assim, não, mas isso está me fazendo muito bem, porque todo mundo que eu encontro fala assim, Deus sabe, Deus, isso aí é porque eu não sei o que, não sei o que lá, você... Ela, nesse momento, eu não consigo ver. Se um dia eu for ver, eu falei, mas eu também não consigo, não. Eu não tenho nenhuma justificativa pro que aconteceu. Mas assim, e é verdade. Porque aí eu concordo com você. Tem em alguns momentos... O silêncio fala, o silêncio é cúmplice. É melhor não falar besteira. E o abraço. O abraço é Exatamente. tão importante. Eu gosto muito desse abraço, sabe? Eu acho que ele fala. Que é o que acolhe, né? Você abraça e as pessoas sentem. Né? Com certeza. Nossa, é tão forte. Quando você abraça a pessoa sente. É verdade. E isso acontece muito no Grupo Pela Vida. Os meninos falam isso. Márcia, quando você abraça a gente... Dá para sentir que você está abraçando verdadeiramente. E tem uma troca. É uma troca. Esse Sentença de Vida foi de 2020. Isso, ele ficou pronto em 2020, já na pandemia. Na pandemia, acabou que você lançou, mas na pandemia. Isso aqui são feito histórias, né? Que você conta dessas todas aí que a gente está falando. Como é que as pessoas podem comprar o livro, Márcia? Os 2 livros são da editora Máquina de Livros, porque eu fiz o primeiro, aí rolou assim uma sintonia muito legal. Um deles eu até fiquei bem próxima, a gente ficou mais amigos. E aí o segundo, como o segundo tem uma parte, o segundo tem uma parte mais informativa, aí eu mandei para um dos editores, falei, você pode ler para ver se está dando para entender a parte que está mais informativa, tem umas coisas falando dessa parte... Que também são histórias. Sim, mas tem uma parte assim que eu explico
o que é, que chama de chemsex, que é o sexo químico, aí eu explico a questão Que é das essa pessoas... mistura que as pessoas de estão usando ketamina, drogas para ter cocaína. relação Isso é uma sexual. loucura. E aí ficam transando, às vezes, o final de semana todo, Uhum. sexta, sábado, domingo, sob efeito de droga. E aí eu explico as interações das drogas para reduzir danos. Entendi. Que a gente ensina a não misturar para reduzir danos. Energético com álcool, a ketamina com a cocaína, que mata. E aí eu botei uma parte mais técnica. Entendi. Aí eu falei com ele, lê, não me pergunta nada, vê se está dando para entender, para quem não sabe nada disso. Aí depois ele me falou, Márcia, dá para entender tudo, porque o que eu nunca tinha ouvido falar, você explica de uma forma tão tranquila que eu entendi tudo, agora já sei tudo. Porque tem um termo também que chama Islam, ou Islame, que é você injetar metanfetamina na veia quando não faz mais efeito fumando. O que aconteceu com a cocaína na década de 1980? E aí é mais rápido ainda. Sim, e mata mais. E aí, e tem algumas pessoas que usam também via retal. E aí, faziam com a cocaína. Exato. E aí isso tudo, quem nunca ouviu falar, podia ficar boiando, mas Exatamente. eu explico. Com certeza. E aí eu vou explicando. Aí eu expliquei a questão também dos homossexuais que foram perseguidos na época do nazismo. Aí expliquei por que eles foram parar no campo de concentração. Então, eu expliquei muita coisa. Por que esse preconceito é antigo? Por que a gente vê que o preconceito não acaba? E por isso que eu falo, preconceito mata. Por que usavam o símbolo? Então, todo mundo tinha um triângulo. Uhum. O triângulo vermelho, que era para os criminosos. Isso, para marcar. O triângulo verde, que era para os políticos. Mas o triângulo rosa, que era para os homossexuais, que não tinham feito nada, só tinham ido para o campo de concentração exclusivamente por serem homossexuais. Além dele ser rosa, ele era maior. Ele era maior do que todos. Para chamar mais atenção. Mais atenção. E aí, eles ficaram, durante muitos anos, com essa coisa do triângulo rosa ser um peso. Não tinha como virar um símbolo positivo, um símbolo, que bom, o triângulo rosa é nosso discriminatório. símbolo. Porque ele era discriminatório. E aí, a única coisa que o triângulo rosa é usado, que tem uma relação até com a questão do HIV, é que eles usam o triângulo rosa e embaixo está escrito silêncio é igual à morte. Então, isso passou a ser vamos dizer assim, lema, um chamado, porque tem a ver com o campo de concentração, tem a ver com AIDS, foi nos Estados Unidos. Você não precisa morrer. Busque aí ajuda, fale. Ficou sendo isso. Entendi. Mas em relação a um símbolo positivo, um símbolo legal, eu conto a história que o triângulo rosa não rolou, aí veio a bandeira gay. Aí eu conto a história da bandeira gay, que inicialmente eram 8 cores, aí eu falo de cada cor, qual é o que simbolizava a representatividade de cada uma, por que de 8 passaram a usar 6, porque algumas cores eram difíceis de serem encontradas para fazer a bandeira. Aí viram 6 cores. Aí eu explico. Mas tudo bem fácil. Entendi. Ficou uma coisa que não é só para quem tem ou não tem. É uma cultura geral. É sobre gente, né? E tem umas partes também que não tem nada a ver com HIV. Que eu botei, por exemplo, uma criança abusada na infância que contava para a mãe e a mãe dizia, menino, para de tem nada a ver, coisa. para de inventar. E não acreditava até ela chegar em casa e ver, porque eram parentes. Muito comum. E hoje ele já é um adulto, conseguiu estudar, conseguiu se formar, a mãe é super amiga, mas ela teve que sair do lugar, do estado, veio para o Rio e, quer dizer, quase que fugindo daquela situação. Então eu conto a história do abuso. Tem uma história de bullying também na infância. Tem uma história que é pesada, que eu falo, gente, não leiam... Não começa por aí. Não leiam... Não, eu falo assim, não leiam Vidas Marcadas achando que é tudo parecido só de emoção, assim, do Sentença, porque tem umas histórias pesadas. Tem um assassinato por homofobia, que foi um amigo meu que não vivia com HIV, não era meu paciente, era meu amigo mesmo, que eu convivia, e um dia recebi um telefonema dizendo que ele tinha sido morto dentro de casa.
Dentro de casa. Dentro de casa. A gente não sabe como é que foi, se foi Boa Noite Cinderela ou se foi aquela morte marcada no sentido de vamos matá-lo assim, assim, assim. E aí eu contei a história sem detalhes para não identificar, Sim, claro. mas encontraram o corpo e na parede estava escrito com o sangue dele vários xingamentos, que eu também não botei quais, Claro, mas são os claro. óbvios, né? Claro. Com também requinte de crueldade. E aí também botei uma história curta para ser uma denúncia. Sim. Então, eu digo que esse livro é mais uma denúncia de alguns absurdos, porque tem... Por isso que ela marca a questão do preconceito. Exato. Né? O E Vidas aí, Marcadas tem mais a ver com a questão do e preconceito. aí eu conto também, por exemplo, eu conto a história do Betinho, que eu conheci no IBASE, quando ele fez a primeira reunião propondo a fundação da ABIA. Eu estava lá e convivi com o Betinho, né? Foi um prazer. E aí ele cria a ABIA. Dentro da ABIA, o Herbert Daniel tem a ideia de fundar o Pela Vida. Aí eu conto a história. Eu falo um pouco de mim, tem algumas coisas minhas, assim. Eu conto essa história das crianças. Então, tem umas 3 histórias que eu falo um pouco de mim. Fugindo da morte e indo encontro a ela. E aí tem também... Tem a história do Sentença de Vida que foi para o teatro, aí eu conto um pouco... tem aí. Mostra pra gente. Não, eu digo assim, nesse tem a história... Nesse livro, mas a gente já vai mostrar aqui. Tá, ficou em carta. Aqui, ó. Exato. Aí Sentença de eu Vida. contei que o Gilberto Gavronsky teve a ideia de ir para o teatro, isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu acabei ficando amiga deles todos, né? Inclusive, os 3 foram no lançamento do Vidas Marcadas, a gente fez uma foto, mas acabou que no meu dia a dia eu convivo muito com o Marcelo Souza, né? O Marcelo virou um amigo, assim, que eu digo que ele passou a ser fundamental na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu convidei... Que, para quem não conhece, o Marcelo... É a Suzy Brasil. A Suzy Brasil. Aí o que aconteceu? O Marcelo é roteirista da Multishow, né? O Marcelo escreve... Ele faz também peças dele. Ele faz várias coisas. Monólogos. Exato. Aí Marcelo agora está com Bye Bye Bangu, Made in Brasil, e acabou de estrear o Que Comédia. E aí eu falei, Marcelo, você pode escrever o prefácio do meu livro? Ele falou, não consigo, Márcia, não tenho tempo. Eu falei, por favor, Marcelo. Nunca te pedi nada. Márcia, não tenho tempo. Eu falei, tá bom, Marcelo, então tá. Aí daqui a pouco, Marcelo, faz a orelha do livro que é pequenininha. Aí ele, tá bom, a orelha eu faço. Aí ele fez a orelha do livro. Acabei de atender no consultório, tô lá tranquila. Ele mandou o texto. Aí comecei a ler. Aí desabei no choro. Eu falei, não acredito que você fez isso comigo, porque a gente se conhece desde 94. Nunca tínhamos falado nem oi. Que coisa, né? Porque ele me conhecia de me ver nos lugares, inclusive no palco, fazendo essas campanhas. E eu conhecia a Suzy Brasil dos palcos. A gente não falava nem oi. A gente se conheceu no dia da primeira leitura do texto do Sentença de Vida. E você não sabia que ela... Não, eu sabia. Ia estar? Sabia, porque o Gilberto tinha falado. O Gilberto já tinha falado. E eu até me surpreendi, que eu falei, Suzy Brasil, do meu livro? Não é engraçado o meu livro? Não estou entendendo. Eu até me surpreendi com o Gilberto. Foi quando ele falou, você pode confiar no meu trabalho. E é tão interessante, né, que o humor, eu acho o humor um veículo maravilhoso para se dizer certas coisas que são difíceis de ser ditas. Foi sensacional. E ficou em cartaz? Ficou um ano e pouco, porque a gente rodou todas as arenas, foi muito gratificante, porque tinha jovenzinho, estudante da rede pública, porque era tipo, não sei como é que fala, mas era um projeto da prefeitura, então a gente rodou as arenas, depois a gente ficou no SESI 3 semanas, ali da Graça Aranha, então ficou por aí. É um ótimo teatro. Ficou um ano mais ou menos. E o prefácio também ficou lindo, porque foi o Renato Farias, do Canal Saúde, da Fiocruz, e Renato ele deu uma desenhada, assim, no livro, ele contou a história exatamente o que eu acabei de falar, ele começa lá nas crianças e passa por todo o livro. Eu falei, Renato, ele é jornalista,
E Renato é diretor de teatro também. Então, Renato tem toda uma leitura interessante. Aí eu falei, ninguém precisa mais ler o livro, basta ler o prefácio. Não, interessante que são muitos casos, né? E realmente, você tem poder de síntese. Para dar essa quantidade Tem uns de meia página rapidinho. Não, e é uma coisa boa de leitura. É fácil, a ideia é essa, porque passa muita informação em trechos curtos. Aí o Bruno fala, Márcia, como você consegue fazer isso? Que eu bom. falo, não sei. Que bom. Porque eu consigo escrever de uma maneira que se a pessoa falar assim, eu não consigo ler, eu tenho TDAH. Eu falei, aham. Não, mas uma... Gente, é meia página. Exatamente. Dá é meia pra ler. página, é igual Dá até ler... para treinar a atenção. É igual ler um WhatsApp. Eu falo, olha Exatamente. só, eu leio para você, escuta aí. Meia página. Exatamente. Aí a pessoa não tem desculpa. Claro que tem uns maiores, tipo da Bandeira, eu tive que explicar. Sim, porque aí tem uma parte histórica. Aí fica maior. Não. E lá no teu Instagram, na bio, tem onde compra o livro? Então, a editora vende. Certo. No Mas próprio... tem o link Tem. lá? Tem. Na biografia, na tua bio? No meu acho que tem, mas é só botar Editora Máquina de Livros, eles vendem. E na Amazon também vende. Ah, perfeito. E tem uma Então coisa tem que é na legal, Amazon. tem um aplicativo chamado Esquilo, com S. Conheço. SKEELO. Conheço. E são Inclusive, muito eu organizados. li o seu livro, o Mentes Perigosas, eu mandei para uma amiga. Eu falei, por favor, leia esse livro. Aí ela falou assim, mas onde eu compro? Eu falei, não precisa comprar, está no Esquilo. Vai lá ler. Aí ela falou outro dia, eu acabei de ler. Ela Esquilo assim, é uma plataforma maravilhosa. Não, maravilhosa. Aí eu falei para ela disse que acabou. Deve ter ficado meio assim. Era um recado que eu estava dando. Entendi, uma indireta. E aí, o meu livro, no aplicativo, tem o audiobook que eu gravei. Ai, que maravilha. Então não tem desculpa. Não. Porque se a pessoa não quiser... Não esse, porque esse acabou de ser lançado. Mas Sentença de Vida tem e-book já. Que legal. Tem o audiobook que é com a minha voz, porque eu gravei no Perfeito. estúdio aqui na Barra. Perfeito. E tem e-book em espanhol, que um professor de espanhol deu de presente pra gente. Eu falei, como assim? Ele falou, eu gostei. Ele é cubano. Ele falou, eu gostei tanto que eu traduzi e estou dando de presente para vocês. Que lindo. Aí, quer dizer, na verdade tem fácil, audiobook, né? então, aí não tem nem desculpa. Tem fácil, porque no aplicativo é gratuito, porque você faz pelas operadoras, né? E na Amazon tem e-book e tem o livro de papel. E o Vidas Marcadas, como foi lançado agora dia 3, está na Amazon e na editora. Perfeito. Então, assim, não tem dificuldade. É não, só pode, jogar... até na esteira a pessoa está no audiobook. E o audiobook foi uma experiência interessante. Não, e com a voz do autor porque estava na pandemia ainda. E aí eu cheguei, o rapaz falou assim, doutora, o editor disse que a senhora mesma que escreveu. Eu falei, exatamente. Aí ele falou assim, eu de máscara e ele de máscara. Eu vou ficar na outra sala, então a senhora lê no iPad, porque não pode ter barulho. Quando a senhora acabar, a senhora bate a porta e vai embora. Para não ter contato. Eu falei, é assim? Ele falou, porque eu não posso sair de lá, eu vou ficar sem máscara, mas com a porta fechada e tem um vidro. Eu falei, tá. Aí eu falei, mas eu acho que eu engasgo em algumas histórias, eu fico emocionada. Ah, não, a senhora não pode se emocionar, não. A senhora lê direto e não pode se emocionar, não pode nem mudar a voz. Eu falei, meu Deus. Ele queria que você fosse uma inteligência artificial. Aí eu falei, como é que eu vou ler a história do carnavalesco sem me emocionar? É difícil, eu não consigo. Mas eu acho que o autor, ele tem o direito de se permitir a emoção. Não, então, aí eu me concentrei para eu não me emocionar. Aí, eu vou baixar o áudio. Aí eu fui fiquei curiosa prestando agora. atenção para eu não entrar na onda da emoção. Aí fui lendo. Aí eu prestando atenção, eu olhava para ele assim, sabe, para ver se ele fazia alguma cara. Aí chegou uma hora, foi muito engraçado, que ele fez assim no vidro. Eu falei, vai me dar uma bronca. Aí ele falou alto, porque dá para ouvir. Deve ter algum microfone. Ele falou assim, doutora, estou cortando, porque a senhora mexeu o pé. Foi muito engraçado. Eu falei, como mexi o pé?
eu virei o pé de um jeito, porque eu acho que eu estava cansada, Aham. fez barulho. Ele não se importou com a minha voz, Não, ele mas você reclamou vê do que pé. ele é um perfeccionista. Ele tá na função certa. Eu Não é um achei detalhe do muito som. engraçado, Perfeito. que ele disse que faz barulho. Tem uma série também, né, Bru? Cadê a série que... Já lançou essa série? A série que eu dei consultoria, Isso, aqui, ó. então, essa daí HBO Max, vai que agora começar- é Max, né? vai começar ano que vem. Essa série tá linda. É mesmo? Nossa. Ui, Que agora não é mais ficou HBO, é só Max. maravilhosa. Que eu assino, Os tem meninos coisas estão muito... dando um show. É mesmo? Eles são sensacionais. Foi uma experiência tão legal, porque eu fiquei acompanhando a Que gravação. legal. E aí, o diretor é premiado, Marcelo Gomes. Uhum. O Marcelo dizia assim, calma, doutora. Eu dizia, não tenho calma. Meu nome que vai aparecer consultoria Se tiver alguma técnica. coisa... Aí ele falou, mas não tem esses termos? Eu falei, tem, mas a gente vai trabalhar com a omissão desses termos. Porque se a gente usar determinados termos, a pessoa que vê um pedaço, são 5 episódios, que vê um pedaço ou não consegue entender que a gente está tentando mostrar que é dos anos 80 e não se usa mais, ela não entende. Exatamente. E aí eles queriam botar, tipo, eu acabei de falar, não se usa mais soro positivo, não se usa mais portador, não se usa em hipótese alguma aidético, hipótese alguma. Exatamente. E aí eles queriam usar por ser anos 80. Tipo, começa, acho que 89, por aí. Aí eu falei, não, a gente vai trabalhar na omissão, a gente não vai usar esses termos. Não vai falar vivendo com HIV, porque não se falava, mas vai falar tem HIV. Não vai falar. Tem E que separar a pessoa aí do vírus era e da muito doença. interessante, porque aos pouquinhos eles foram Pegando. entendendo, porque foi como eu fiz a peça, Cuidado Quando For Falar de Mim, que é outra peça que eu dei consultoria, que vai reestrear agora em Que janeiro, legal. que é muito legal, que são casos reais do Grupo Pela Vida. Uhum. E o Ricardo Santos, que é o diretor, ele entende tudo, já está super antenado, ele fez exatamente isso. São casos antigos, mas ele trabalhou na omissão. É, porque senão você Senão ajuda você- a perpetuar o Exato, preconceito. Exato, não pode. Porque as pessoas que vão ver, elas não vão fazer assim, mas se falava isso lá. E não dá para no Não, final a pessoa não da série consegue. botar assim, palavra tal, hoje não se usa, Não a dá, frase... eles queriam fazer isso. Eu Não. falei, não dá. Não dá. A pessoa, por exemplo, começou a ver, tem umas cenas fortes. O Johnny Massaro é um Ele é show. maravilhoso. Eu mandei mensagem para ele, eu falei, você é maravilhoso. Ele é fora da Aí ele curva. falou, o que você está querendo dizer? Aí eu falei, eu vi a série toda. Ele falou, poxa, ninguém me mostrou. Aí eu falei, você não é consultor, eu sou. Exato, Fiquei tem uma brincando com diferença. ele. Aham. E aí, se a pessoa viu um pedaço e não gostou, ficou muito mexida, porque tem umas cenas, assim, Sim. bem, né, que mexe com as emoções. A pessoa não quer continuar. Aí escutou um termo errado, ela repete. Exatamente. Aconteceu isso outro dia. Um senhor, ele não fez de maldade. Ele falou, doutora, a senhora atendia. Aí eu não gosto nem de repetir, mas ele usou esse termo. Aidéticos nos anos 80. Eu falei, por favor, não fale essa palavra. Essa palavra Eu é atendia um gente que rótulo, tinha o vírus. é um rótulo, é uma palavra preconceituosa. É igual o senhor falar leprosos. Ninguém fala Exatamente, isso. Ninguém exatamente. chama uma pessoa de leprosa. Aí ele falou, desculpa, doutora. Eu falei, não fale mais não. Mas eu acho não fale bonitinho mais, não. quando admite. Sim, Fala, ele pediu perdão, não desculpa. sabia como é que se usa. Isso eu acho muito bacana. Eu falei para ele, imagina rotular uma pessoa. A gente não chama uma pessoa da doença. O nome da doença não pode ser a Não, pessoa. você chama alguém de infarto? Aí Olha, aqui é o ele entendeu. Ele ficou infartado. Esse até é o tentando infartado. pedir desculpa várias vezes, tadinho. sabe? Aquela pessoa Mas eu assim, acho bonitinho, desculpa. assim, de coisas que a É. gente não sabe e ter humildade de dizer, então me ensina como é que eu falo certo. Aí Né? a gente não colocou em nenhum momento. Ficou muito bonita a Que série. legal. Ficou muito bonito. E os Como é o três nome da série? chama Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, porque eles são comissários de bordo que traziam AZT contrabandeado para o Brasil.
Não Perfeito, tinha. porque não estava ali, né? Então, máscara de oxigênio Então, não tem cairão automaticamente. tem na Adorei, legenda. adorei Porque o o nome. não está entre. Porque a máscara de oxigênio cairão Cairão, automaticamente. Aí aí botaram não. não, porque eles Perfeito. são comissários. E o Johnny Massaro e a Bruna são os comissários. Aí eles ficam fazendo aqueles negócios, mostrando, Sim, né? sim, E eles começam a trazer a ZT escondido para salvar as pessoas. para tentar, né? E aí, na realidade, tem toda essa Que história legal. do contrabando. Aí algumas pessoas comentaram na época que foi postado, contrabando, até um médico comentou, eu falei, sim, eu Era. sou dessa época, É. não tinha ZT, e era contrabando sim. Exatamente. Quando começou a ser trazido pelos comissários já legalmente, que inclusive a Varig começou a Isso, vender, a Varig, isso mesmo. eu sou da época também que a gente fazia receita e já podia comprar na Varig. Mas o Exatamente. filme é antes. A Varig Porque fazia todo esse mundo serviço. quer dar palpite. Não, porque a Varig fazia esse serviço maravilhoso. Sim, mas foi depois. Não, sim, mas foi para exatamente todos os por remédios. isso. Eu, durante muito Tanto que tempo, quando termina o filme, usei. quando termina a série, já Remédios está que a Varig mais trazia. próxima de se tornar oficial. Uhum. Mas não era. Eu Era sei. contrabando, Sim. sim. E todo mundo dá um palpite. É muito engraçado. É contrabando, porque não era oficial. Sim, era contrabando Eu acho mesmo. engraçado que falam isso. Droga é tudo contrabando. Não é não? É. Mas tudo bem. E aí a história é toda em cima disso. Que bacana. De tentar salvar pessoas. E eu conheço vários deles, né? Porque os artistas. E aí eu ficava assim, vai morrer a pessoa? Ah, meu Deus, não vou aguentar ver isso. Eu ficava falando, porque eu conheço vários do elenco. Eu falo, ai, fulano Não quero vai que morrer. saia. Ai, não quero Não que quero morra. que saia. Tá tão bem, né? Bru, vamos pro Repórter Pipinho? Márcia, chegamos no momento agora que é o Repórter Pipinho. Pipinho é esse filho maravilhoso que eu tenho, que é um cérebrozinho feliz e bem informado. E a gente tem e ele dá voz agora a uma comunidade que a gente tem que chama Ser Humano Sustentável, que tem mais ou menos 2.300 pessoas, e que a gente anuncia 15 dias antes de você vir, vamos receber a Márcia. Aí tá lá, @marcia.rachid. Vocês vão lá no Instagram da Márcia, dá uma olhada e manda as dúvidas. Só vão seguir depois que o episódio for ao ar. Então, podemos? Doutora, quais são as formas de transmissão do HIV mais comuns e quais mitos ainda persistem sobre como o vírus pode ser transmitido? Vamos lá. As formas de transmissão são as mesmas que foram identificadas em 1983. Então, sexualmente transmissível e transmissível também pelo sangue. Isso, desde que ele foi identificado, ficou claro, não mudou. E aí, eu até falei sobre isso recentemente. De onde saem esses mitos? Porque, recentemente, uma pessoa no trabalho foi proibida de usar o banheiro. Como vai pegar HIV no banheiro? Pessoas ainda têm seus talheres separados. Como vai pegar HIV pelo talher? Como vai pegar HIV pela toalha? Como vai pegar HIV pela cadeira? Porque eu fui expulsa de um consultório. Fui convidada a me retirar, porque o colega, dono do consultório, falou: seus pacientes sentam na mesma cadeira que os meus. Eu falei, vai pegar HIV pela cadeira? Então, os mitos foram criados pelo preconceito. O preconceito faz a pessoa inventar uma maneira lá na cabeça dela, por isso que eu sempre falo. O que quer dizer preconceito? É uma ideia pré-concebida. A pessoa inventa aquilo, cria uma fantasia e começa a falar que vai pegar pelo copo, que vai pegar pelo talher, pela toalha, pela cadeira, e vira verdade, porque o HIV só é transmitido pelo sangue e pelo via sexual. E aí vão perguntar, mas e o leite materno? É a mesma coisa, porque são células. Hoje já tem vários estudos que uma mulher que faz tratamento, que mantém a carga indetectável,
provavelmente vai ser liberada para Pra amamentar. amamentar. Isso vem sendo estudado, porque está provado que uma pessoa que vive com HIV, faz seu tratamento, está mantendo a carga indetectável por tempo prolongado, e por enquanto a gente está dizendo que esse tempo é em média de 6 meses, não transmite o vírus. Entendi. Pode ter relação sexual sem preservativo, pode ter filhos biológicos. Tem pacientes meus que têm já 2 filhos, tem um que tem 3, com relação sexual com a esposa sem preservativo. Não Sim, infectou, senão não ia dar. não infectou a esposa Exatamente. e a criança nasceu sem vírus. Então, sangue e via sexual. Acabou. Ponto. E aí o leite materno entra pela mesma situação do que seria Do o que sangue, seria o porque sangue. são células. Perfeito. Próximo, Bru. Quem toma a PrEP está 100% protegida contra o HIV? A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, é uma estratégia cientificamente comprovada. A pessoa toma um comprimido todos os dias para prevenir a infecção pelo HIV. Por que a gente não fala 100%? Porque medicina não é matemática. Nunca existe. Assim. Então, se a pessoa esquecer, por exemplo, ela já pode perder a eficácia. E não é esquecer um dia, é começar a tomar irregularmente. Mas é para uso diário. É para uso diário. Tá. Então, existe uma PrEP sob demanda, que também já está comprovado que funciona, que a pessoa toma 2 comprimidos na véspera daquela relação, um comprimido no dia e um comprimido no dia seguinte. Isso é para pessoas que têm poucas relações sexuais. Entendi. Então, ela diz que eu vou ter uma relação amanhã. Eu preciso de PrEP sob demanda. Ela toma 2 hoje, um amanhã, um depois de amanhã. Tá. Isso também funciona, já está comprovado. Então, Mas isso é a uma- pessoa tem que ter. sim, quase ela assim. tem que saber que vai transar amanhã. Exatamente. Mas tem isso, funciona. Aqui Tá. no Brasil não tem a tal hotline, mas tem vários países que tem. A pessoa telefona e pede a PrEP sob demanda. Por isso chama sob demanda. Sob demanda. E aí, por isso que a gente não dá esse 100%, porque eu não tenho como jurar que a pessoa toma corretamente. E existe, geralmente quem pergunta isso fica preocupado assim, será que existe uma resistência? É Entendi. muito pouco provável, mas não é impossível. Então eu sempre respondo, medicina não é matemática. Mas qualquer um portador de HIV toma o PrEP Não, é o diariamente? contrário. PrEP é para quem não vive Não, com HIV. Exatamente. É uma prevenção da infecção pelo HIV. Quem tem HIV faz tratamento, que a gente chama de terapia zera. antirretroviral, Então, que zera fica com 0 de vírus detectável. de vírus detectável, que se chama hoje de indetectável é igual a intransmissível ou zero Intransmissível. transmissão. Perfeito. Então, PrEP é para quem não tem HIV. Tá. E vai se relacionar com alguém que tem. Ou Não, tanto faz. tanto faz. Tá tendo relação sexual e tá querendo se proteger. Perfeito. Não importa com quem vai ter Perfeito. relação. Quem tem, por exemplo, uma relação estável e fala assim, Márcia, eu uso PrEP, meu namorado tem HIV e está indetectável há um tempão, preciso continuar? Se você realmente só Tem uma tem relação essa estável. relação estável e é monogâmico, não precisa, porque a pessoa que vive com HIV e toma remédio todos os dias e tem carga Carga indetectável, não indetectável há mais de transmite. 6 meses. Perfeito. Próximo, Bru. Como funciona a carga viral indetectável e o que significa dizer que a pessoa é intransmissível? Você acabou de Então, explicar. eu sempre brinco com isso, que a gente fala indetectável é igual a intransmissível. Não é a pessoa que é intransmissível, é o vírus. E as pessoas falam assim, a pessoa está indetectável. Eu falo, tomara que ela seja achada, porque não é a pessoa que está Ela tem que estar no radar, né? É sempre o vírus. O Então, o vírus. vírus, que é a carga viral, a quantidade de vírus no sangue está indetectável, porque o método laboratorial não identifica o vírus, porque ele está muito abaixo do que é possível ser identificado, então está indetectável, e não mais é transmitido na relação sexual. Então, disse que é I igual a I, então indetectável. O vírus é indetectável e ele não é mais intransmissível. Ele fica intransmissível e hoje já se fala em vários lugares, o Brasil está começando a usar em vários lugares do mundo, I igual a 0, porque é 0 transmissão.
E é para chamar a atenção, por isso que botaram esse 0. Igual a 0, perfeito. Igual a Uma 0. equação inquestionável. É. Próximo, Bru. Mulheres vivendo com HIV podem engravidar e ter filhos sem transmitir o vírus? Como isso é possível? Sim, desde que faça o uso do medicamento, dos antirretrovirais, e mantendo carga indetectável, pode engravidar, pode ter filho. E pode amamentar. Então, aí a criança vai nascer sem vírus, isso já tem há muitos anos, já está comprovado, e a questão do aleitamento é que não está liberado ainda oficialmente pelo Ministério, porque o Ministério sempre respeita a conduta da OMS, então quando oficializar, o Ministério libera. E aí, em alguns lugares, por exemplo, em alguns países, isso já vem sendo praticamente fechado que vai dar certo, porque já está há muito tempo que a mulher que tem carga indetectável, ela não transmite para a criança. Então, provavelmente, se ela não transmite, ficando 9 meses com a criança na barriga, ela provavelmente não vai transmitir pelo leite. Porque não deve ter carga ali. Mas como não tem estudo... Entendi. Não é uma recomendação oficial. A gente sabe que medicina é toda baseada em estudo, não é uma recomendação oficial ainda da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Perfeito. Mas tudo leva a crer que isso será uma recomendação. Desde que mantenha a carga indetectável. Desde que mantenha a carga indetectável. Que fique intransmissível. Sim. E é igual a 0. Próxima, Bru. Qual a diferença entre HIV e AIDS? Você começou falando, mas por favor. Infecção pelo HIV, a pessoa se expôs ao vírus, passou a ter o teste positivo, então ela tem uma infecção pelo HIV. Se ela fizer o tratamento, e hoje o tratamento é feito precocemente, todo mundo que descobre que o teste está positivo, não importa mais quanto que tem de célula CD4, se a imunidade está alta, se a imunidade está baixa, a gente trata todo mundo. Isso é recomendação no mundo inteiro. Então, essa pessoa pode nunca ter AIDS. Ela pode sempre ser uma pessoa que tem infecção pelo HIV e nunca vai ter a doença. Tá muito bem, obrigada. Então, AIDS é a doença. Perfeito. É a manifestação clínica da infecção pelo HIV. Eu tenho alguns amigos que nunca tiveram um sintoma. Nunca. Eu tenho vários pacientes que nunca tiveram. Não, eu sou capaz de pegar várias gripes, não pega nada. Eu fico assim, o que é isso? Vocês não pegam. Não pegam. E muito bem, obrigado. De imunidade e tudo. Próxima, Bru. O uso de preservativos ainda é necessário para quem está em tratamento e com a carga viral indetectável? Essa pergunta é boa porque eu gosto sempre de lembrar que o preservativo, que é a camisinha, é a única barreira mecânica. Que existe. É a única, não tem outra. Então, quando a gente pensa assim, qual é a verdadeira proteção para HIV e IST, infecção sexualmente transmissível? É a camisinha. Então, quando a gente pensa assim, eu até falo com alguns pacientes, custava usar a camisinha, porque tem um que estava cheio de úlcera no reto, e aí está esperando o resultado, mas provavelmente pela manifestação, acho que é sífilis. Então, sífilis, clamídia, gonorreia, hepatite C aumentou muito. Hepatite A, que não era considerada IST, agora porque aumentou muito também, e a maneira de se expor à hepatite A é boca, oral. Né? É via oral, que a pessoa coloca a boca, ou no ânus, ou naquela região do períneo, por ali, que tem vírus, na verdade, é o que a gente chama de beijo grego, que na realidade é colocar a boca numa região onde tem vírus de hepatite A, então não tem nada a ver com esperma, nada disso. Aí eu estou falando só para aproveitar. Sim, aproveitar. Mas, por exemplo, HPV também é considerado IST. Então, todas as ISTs que a pessoa poderia evitar com a camisinha, ela não vai evitar, porque ela está pensando só no HIV. Exatamente. E aí, a gente sempre fala isso. Você está pensando só no HIV? Então faz PrEP. Mas você está pensando no HIV e nas outras ISTs, o ideal é fazer o que nós chamamos de prevenção combinada, que é fazer PrEP e preservativo. Aí eu te pergunto, os jovens usam preservativo?
Não, a gente está tentando botar de novo na cabeça deles, literalmente, o uso do Que preservativo. dá para ter prazer com preservativo, que dá E aí eu pra- falo, por favor, experimenta. Não Tenta. vai mudar. Ah, Márcia, ninguém usa. Eu falei, mas tenta. Tenta, começa Seja a usar. rebelde, contraria a massa. Ai, porque é a única É a maneira, única porque maneira. tem muito IST que poderia ser Com prevenida certeza. com a barreira mecânica. HPV, então, pelo amor de Gente, Deus. tem várias. Sífilis, E aí né? fica essa Que coisa assim, toda ressurgiu a hora. sífilis. Tem gente que está na terceira hepatite C, na terceira sífilis. Aí eu falo, vamos lá, o que está acontecendo? Tem umas histórias que vira engraçado. Teve um que eu falei, Tragicômica. vamos lá, o que está acontecendo? Ah, porque eu tenho relação com 5 pessoas, só tenho com essas 5 pessoas. Tá Falei, só é fiel às 5. alguém Tá desses reinfectando. 5 tem hepatite C. Você já falou que você está na terceira hepatite C? Não, ainda não. Tem que falar. Aí no final, depois de muita conversa, teve coragem de falar. 3 pessoas estavam com hepatite C. 3. Por isso que estava A coisa se reinfectando. perpetuando. Que coisa. Óbvio, Que coisa. óbvio. Eu espero que os 3 se Tenham se tratem. tratado. Tenham se Eu não tratado. sei, aí eu não conheço. Mas é uma oportunidade. Sim. Né? Que abriu-se uma oportunidade para que essas pessoas se tratem. Então assim, você melhor do que eu conhece Uhum. o ser humano que cada vez surpreende mais. É verdade. Tem uma amiga minha que diz, o ser humano não deu certo. Por favor, vamos acreditar no ser humano, porque tem umas histórias impressionantes. E Mas ligado não- à sexualidade, verdade. sempre pode ser uma caixinha de surpresas. É verdade. Isso é verdade. As pessoas não falam. Impressionante. Esconde. É um E aí silêncio. tem que chegar na terceira hepatite C para me contar isso. E uma pessoa que eu trato há muitos anos, eu nem imaginava. É isso que eu tô falando. E ninguém tá querendo saber por curiosidade. A gente tá tentando Porque eu entender estava tentando entender. a dinâmica da coisa. Claro. Porque senão você seca gelo, né? Seca gelo no sol. Aquilo- E tem um detalhe que é até bom falar: a hepatite C não imuniza. A Exatamente. pessoa pode pegar não se usa mais. Eu repetindo um Ter. termo, contrair Contrair. o vírus da hepatite C, mas acaba que a gente fala no Isso. automático. Então a gente evita também esse termo, porque pegar é pegar aqui a xícara. Exatamente. E aí eu comecei a tentar entender. Tem vírus circulando de uma maneira aí que não está dando para controlar. Aí eu comecei a entender. Começou. Claro, é Quer para dizer, entender a dinâmica. Era curiosidade? Não, tô nem aí. Pode transar com certeza. 5, com 10, com 15. Eu certeza. preciso entender A de dinâmica. onde tá vindo esse vírus. E aí as pessoas relaxam e falam, porque é difícil. Então, essa pergunta é importante porque o preservativo, se fosse mais utilizado, seria realmente a forma de proteção principal. Ainda é a melhor, Sim, né? sem dúvida. Próxima, Bru. Quais são os efeitos colaterais mais comuns dos medicamentos antirretrovirais? Isso é interessante porque hoje em dia praticamente não tem. Eles são completamente diferentes Que daquele legal. início. Que as pessoas dos têm essa anos- imagem, né? Final dos anos 80, que alguns conseguiram começar, não aqui no Brasil, aqui a gente começa já em 91, mais ou menos, mas com a ZT, depois de danosina, que é o DDI, DDC foi terrível, que é 92, dava muita úlcera na boca, e depois estavudina, que foi 94, dava muita lipodistrofia, então perda Lipodistrofia. de gordura rapidamente, e dava muita dor na perna, muita dor. Tem umas pessoas que estão vivas ainda e ficaram para sempre com essa neurite ou neuropatia, como a gente chama, mas nada mais é do que dor. Dor na E perna. dor direto, porque as pessoas falam, ai, nunca mais fiquei Sem dor. sem dor, porque é uma dor crônica. Uhum. Então, os medicamentos, eles salvaram muitas pessoas, mas tinham muito Naquela efeitos época, colaterais. Hoje em dia, a gente não vê nada, é muito difícil ver efeito colateral. Claro que há exceções. Sim. Por exemplo, o dolutegravir, que é o nosso padrão, que
se usa com mais um ou dois, porque já tem pessoas tomando só 2 medicamentos, que é o comprimido único, que é a lamivudina Que com legal. dolutegravir. Então, é um comprimido. Por isso que a gente também não fala mais coquetel, porque perdeu o sentido falar coquetel. Praticamente zero efeito colateral, porque tirou o tenofovir, que era o remédio que tinha uma toxicidade renal em longo prazo, não em curto prazo, mas em longo prazo. Então, praticamente nenhum. Mas o dolutegravir, em algumas pessoas, pode dar insônia. Então, algumas pessoas falam assim, ai, Márcia, esse remédio tira o sono? Pode tirar. Ah, mas como que é isso? Aí você vai conversando para saber, porque muitas Se são pessoas hábitos. hoje não dormem e não tem nada a ver com o remédio. certeza. A pessoa fica no celular, fica mexendo no celular deitado na cama, com a televisão ligada. Então, às vezes, são hábitos. Aí eu Exatamente. Aquela explico higiene do a higiene sono. do sono, eu Exatamente. falo uma série de coisas. Você toma café até que horas? Aí, não, mas café não tira meu sono. Tira sim. Vamos lá, vamos falar da cafeína. Então, tem uma série de coisas. Aí bota a culpa no remédio. Isso é outra característica. Várias pessoas que tomam antirretrovirais, tudo que acontece vira culpa do remédio. E já, às vezes já tinha. Eu por falo maus assim, olha hábitos. só, não tem nada a ver. Você está botando a culpa no remédio, porque agora tudo você acha que é do remédio, e não é. E às vezes eu troco. Em vez de você tomar à noite, você vai tomar pela manhã, porque é uma vez ao dia. Então, é Muito muito prático. difícil ver efeito colateral. Não, É se você muito está falando legal. isso, é verdade. Porque você sempre É muito legal. cuidou muito dos efeitos colaterais dos Sim, pacientes. sim. Assim, muito atenciosa mesmo. Próxima, Bru. Como funciona o teste de HIV? Ele é acessível para todas as pessoas? O teste agora tem a vantagem de existir o teste rápido, que ele não é diagnóstico, é um teste de rastreamento, tem em todas as unidades de saúde, tem nos postos, nas clínicas da família, tem nas ONGs, a gente faz, por exemplo, Também no Grupo lá Pela Vida, faz na rua, que foi no início super criticado. Só que aconteceu uma situação comigo, eu tinha ido a um congresso, e aí eu estava com um amigo andando na rua, ele falou, ô Márcia, quase tropeçou na placa. Eu falei, que placa? Era uma coisa, assim, eu não li. Ele falou, olha lá, falando de teste. Era tipo, faça seu teste aqui. Então já Você tinha várias... também vai direcionada. Você esbarra na placa. Tipo assim, já era comum fazer teste Entendi. em vários países, e a gente não estava fazendo. Aí eu cheguei aqui e comecei a botar na cabeça dos coordenadores, do grupo, pessoal que eu sabia que ia me apoiar. E aí até outras ONGs, teste, vocês vão fazer teste rápido? Vocês vão fazer teste na rua? E vai ter gente se matando. Não, não vai ter gente se matando. A gente precisa pensar em acesso. A palavra é essa, é a palavra mágica. Diagnóstico precoce significa vida. Exatamente. A gente precisa mudar essa cabeça errada aí que vocês estão. Como se Quanto o problema mais fosse cedo... o diagnóstico, o problema é o não tratamento. Claro, quanto mais cedo faz diagnóstico, mais cedo a pessoa trata, mais tempo de vida. A gente precisa tratar. A pessoa não pode adoecer. A gente está fazendo diagnóstico tardio. Tem gente chegando morrendo nos hospitais. Aí conseguimos. Então, hoje, desde 2014, são 10 anos que a gente faz teste nas boates, nas saunas, e as na pessoas rua. estão aderindo mais? É muito legal. Muito, que legal. É muito legal. A primeira vez que a gente fez teste numa boate, nós fomos para uma boate e aí pensamos, ninguém vai fazer. Aí ficamos no último andar da boate. Aí eu sentei, aí eles falavam, ele é médico, se você quiser tirar dúvida, vai lá, pergunta. Quando eu vi, estava rodeada de cadeiras, tudo jovenzinho, num sábado de madrugada, fazendo pergunta. Doutora, e sexo oral? Aí perguntava se sexo oral transmitia. Não, sexo oral não é importante para a transmissão de HIV. Pega outras coisas. Pega outras coisas. Pega não, contrai outras coisas. Mas naquela hora você tem que falar pega mesmo. Não, ali, exatamente. Aí eu falava, olha, tem várias coisas, até sífilis, porque a pessoa pode ter uma lesão na boca, que é sífilis. Aí parece uma afta, mas pode ser sífilis. HPV na boca, parece verruga, mas é HPV. Aí fiquei conversando. Eu cheguei em casa quase 6 horas da manhã, né? Porque boate você tem que ficar a noite toda.
e fizemos os testes. Que Foi legal. muito legal. Agora já são 10 anos. E a gente faz em tudo quanto é canto. É muito bacana. gratificante. Porque aí, a partir dali, é rastreamento. Só que a gente tem vínculo com as unidades de saúde. Aí você Então, já a partir encaminha. dali, a pessoa já sai com encaminhamento. Tem os meninos que fazem teste pelo grupo, eles todos foram capacitados. Eu nem vou, porque eu não preciso estar lá. Sim. Eles sabem Já orientar. anda. Eles sabem fazer tudo sozinhos. Eles fazem a leitura, eles mesmo orientam. A pessoa pode ir junto, se eles quiserem que algum voluntário do grupo vá junto Acompanhe. na unidade de saúde, porque aí depois tem que fazer o confirmatório. E a pessoa já sai tratando. Que legal. É Isso é prevenção. fundamental. Né? Isso é prevenção mesmo. Claro. E é sinônimo de... essa palavra acesso Exatamente. é fundamental. E aí Facilitar esse caminho. quebra o preconceito, porque se uma pessoa chega na unidade de saúde com voluntário do grupo, não vai ser maltratada. Não vai. Pode ser quem for, porque aquele voluntário está preparado. Ele foi capacitado para, se tiver uma situação de preconceito, ele sabe falar. Ele sabe... Se sente protegido. Claro, ele sabe reagir, porque Perfeito. são pessoas que estão lá no grupo há anos. Perfeito. É muito legal. Próximo, Bru. Quem vive com HIV precisa tomar cuidados específicos na alimentação, na rotina diária? Não precisa. O que a gente orienta, por exemplo, aproveitar a situação e mudar hábitos, por exemplo. Se a pessoa... Que seria bom para qualquer pessoa. Sim. Se a pessoa está acima do peso, eu sempre falo, para mudar hábitos. Se a pessoa não faz exercício físico, eu falo, você não faz exercício? Vamos começar a fazer. Você fuma, eu perturbo muito com a história do cigarro. Também botei no livro HIV e cigarro, porque tem uns estudos, e são estudos sérios, que mostram que uma pessoa que vive com HIV e começa a se tratar, ela passa a ter o mesmo tempo de vida ou mais que os seus pares, quer dizer, pessoas da mesma idade que não vivem com HIV. Isso está comprovado. Só que quem fuma e vive com HIV pode perder até 15 anos de vida. Uau! Qual é o sentido? Aí vem a história que eu falei. Eu aprendi, nesses anos todos, a valorizar a vida, a celebrar a vida. E aí você vê uma pessoa que está jogando a vida no lixo. 15 anos. Por isso que eu fico assim, gente, vamos mudar a cabeça. Vamos parar de usar droga, vamos parar de fumar. E o vape também? Também. Vape ou pior, tem né? 6 a 15 vezes mais nicotina do que cigarro. Ou pior, né? É horrível o vape. Tem menino de 15 anos com fibrose pulmonar. E as pessoas fumando vape na rua, achando maravilhoso. E porque é contrabandeado. Porque não é liberado. É loucura. Não, aquilo é horrível. Outro dia eu estava num ambiente fechado, a pessoa fumando vape. Aí eu não consegui ficar quieta. Falei, dá licença. Nós estamos num ambiente fechado. Você não pode fumar nem cigarro, nem vape. Isso aqui não faz mal. Faz. Tem 6 a 15 vezes mais nicotina. Faz mal para você e para todo mundo que está em volta. Se você acha que você está certa, eu sou médica, eu vou me levantar e vou mudar de lugar. Aí deu um impacto. Mas eu levantei e mudei de lugar. Só que deu 5 minutos, me chamaram ao palco. Nós gostaríamos de chamar. Aí ficou um clima, porque eu sabia que eu ia ser chamada. Aí eu fui ao palco. Quando eu cheguei ao palco, eu agradeci a homenagem, falei, eu queria lembrar as pessoas, falei da Lorna, porque tinha uma homenagem à Lorna, que foi em novembro, a Lorna faria aniversário, dia 10 de novembro. Aí eu falei, eu queria lembrar as pessoas que a vida precisa ser celebrada e que cigarro e vape é morte lenta. Pereré, metanfetamina está matando. Eu fui falando. Aí depois os meninos que estavam comigo, Márcia, você falou diretamente para a pessoa? Falei. Mas você falaria isso para qualquer pessoa. Porque isso é uma verdade. Exatamente. Eu aprendi, são 42 anos de profissão. O que a pessoa vai fazer com essa informação é uma escolha dela, mas aí você é obrigada a falar. Falou assim, olha, pode sentar aqui, eu não vou fumar mais não. Quer dizer, naquele momento...
O que ela pensou, nós temos a obrigação de informar. Claro, o que a pessoa vai o fazer que ela com a vai informação? fazer com a informação, eu não Aí sei. já é o livre-arbítrio. Que nem a história do cigarro. Muitos param. Fala assim, Márcio, consegui parar de fumar. Márcio, consegui parar de fumar. E manda mensagem. Sim, sim. Parei de fumar. Ai, tô tão feliz. Perdi peso. Às vezes está muito acima do peso. Aí, olha, consegui. Olha, perdi 8 quilos. Ó, teve um que perdeu, sei lá, 15 quilos. Está fazendo exercício, mudou a alimentação, foi a nutricionista. Então, eu acho que a pessoa descobre que ser saudável é legal. Exatamente. Agora, foi o que você acabou de falar. Se a pessoa não aproveita para mudar hábitos e ter uma vida mais saudável, também não pode fazer nada. É uma escolha. A gente não pode fazer nada. Mas é legal essa pergunta, porque não é pelo vírus em si, é para aproveitar. Não, é pela vida. Aproveitar é pela e mudar. vida em qualquer circunstância. Próxima, Bru. Quais são as doenças oportunistas mais comuns em pessoas vivendo com HIV e como elas podem ser prevenidas? A mais comum, que ainda é muito importante, porque é a mais comum, independentemente do HIV, é a tuberculose. A gente tem uma epidemia horrível de tuberculose. No país? No país, e no Rio é terrível. Terrível. Por causa de alguns lugares, né? Alguns centros que a gente tem especificamente com números altíssimos de casos de tuberculose. E aí, quando a pessoa descobre, está num momento avançado, por isso que eu falei do diagnóstico precoce ser fundamental, já descobre com a imunidade muito baixa, a primeira manifestação geralmente é a tuberculose. É a mais comum. Ainda Toxoplasmose também é comum, porque tem a história da exposição ao gato, a pessoa já é exposta e aí manifesta. Então, às vezes, vai parar no hospital em coma. Então, por isso que o diagnóstico precoce é fundamental, porque se a pessoa já descobre com a imunidade no pé, aí é complicado. Tuberculose, toxoplasmose e pneumonia, são as 3. Quer dizer, prevenir é fazer teste de HIV e tratar precocemente, eu responderia sim. Porque quanto mais cedo descobrir o vírus... Eu sempre falo uma frase que é o seguinte, se a pessoa tem o vírus e finge que não tem, quem está ganhando? O vírus. Se a pessoa descobre o vírus e passa a tomar conta dele, ele perde. Tem um paciente meu que vive com HIV desde 86. Ele tem uma história engraçadíssima que ele sempre diz isso. Eu fiz um trato com o vírus. Se eu morrer, ele morre também. Essa é ótima. Com certeza. Quais as bactérias do intestino? Teve nada, exatamente. Ele fez um trato com o vírus. Fica aí, vamos ter uma relação amigável. Vamos ter uma relação amigável, ele se cuida, nunca teve nada. E a gente vai vivendo. Trabalha. Você e eu. E é verdade? 86. Que legal. São quase 40 anos, né? Que legal. Próximo, Bru. É possível uma pessoa vivendo com HIV se reinfectar com outro subtipo do vírus? Se sim, quais são os riscos dessa reinfecção? É muito raro, Bia. É raro? É raríssimo, é raríssimo. Não é impossível, pode acontecer. Eu vi uma vez nesses anos todos. Se você viu uma vez, então é raro. Mas era uma pessoa, era um estrangeiro que tomava remédio tudo errado e acabou infectando o meu paciente que estava indetectável. Então, era um vírus que já tinha passado por várias mutações. Ele já tinha tomado tudo quanto era tipo de remédio. É muito raro. Muito raro. E o seu paciente ficou bem? Então, eu tive que mudar tudo, porque... E era em outra época, não eram esses remédios mais modernos. E aí eu tive que mudar o esquema todo, porque aí ele não estava respondendo, por isso que ele se reinfectou. Por conta disso. Perfeito. Próxima, Bru. Quando o HIV é diagnosticado junto com a hepatite, como o tratamento é adaptado para tratar as duas condições simultaneamente? Dá para fazer isso, só ajustar. Porque depende do tipo de hepatite. Tem hepatite B. Você falou de C, né? Sim, a hepatite A e B tem vacina, então é fundamental. Quem nunca tomou vacina vai ver se tem anticorpo, se não tem, vai tomar vacina. Se tiver, tá ok. Se não tiver, tem que tomar. A vacina de hepatite A, ela é liberada para quem vive com HIV, e a vacina de hepatite B só muda o esquema vacinal. Em vez de 3 doses, são 4 doses. Em vez de uma dose comum, é uma dose dupla. Então, a específica é diferente para quem tem HIV. Então, por exemplo, a pessoa que tem hepatite B,
com vírus ativo, a gente usa o próprio remédio do HIV, que é o tenofovir. Tá. E agora tem um tipo especial de tenofovir que não é tóxico para o rim. É novo. Então, é tranquilo também para a gente tratar. Totalmente. É totalmente possível. A gente faz pequenos ajustes. Dá conta das Pra duas B condições. E para C. Para C tem vários tipos de remédios. Tem que ver qual é o tipo do vírus da hepatite C para fazer esses ajustes. Mas é tudo fácil. É tranquilo. É tranquilo. E hepatite A é que não tem tratamento, por isso tem que fazer a vacina. Com certeza. Para quem não tem HIV, a vacina não tem no SUS. Mas ela não é um escândalo de caro e é fundamental. Da hepatite A que você está falando. Uhum. São 2 doses para a vida toda e é fundamental tomar a vacina de hepatite A todo mundo, porque hepatite A pode ser simples, uma bobeira que passa rápido, mas também pode ser grave. Exatamente. Mexeu no fígado, né? É uma infecção. Próxima, Bru. Chegamos no nosso... Não acabou, não. Chegamos no nosso momento pipinho. Agora é aquele jogo, aquele ping-pong, que ele vai mandar palavras daqui e o que vier na sua cabeça você responde. Não precisa super Vamos pensar. Ver se Vamos ver. 1. Felicidade. A felicidade, eu acho que são esses momentos que a gente reúne pessoas, amigos. Eu tenho muito prazer de estar com pessoas que eu gosto. Essa comunhão. Penso em né? comunhão, em amigos. Perfeito. 2, resiliência. Resiliência. Aceitação, acho que é você entender situações e mudar depois, porque eu acho que ficar também parado não adianta. Acho que resiliência tem limite, acho que tem que gerar mudança. Senão você fica ali parado também achando que eu sou resiliente. Não acho bom, não. Perfeito. 3, amor. Amor é isso tudo que transforma vidas, que faz as pessoas repensarem, faz as pessoas saírem do lugar. Eu acredito muito na força do amor para mudar o mundo, para mudar esses preconceitos todos. Eu acho que amor basta para tudo, porque quando você ama alguém, você aprende a respeitar. É impossível, não tem amor sem respeito. É outra coisa, mas não é amor. 4, complete a frase. Ter saúde é... Difícil. É difícil, mas eu acho, assim, da minha visão de saúde, é autocuidado. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Também acho. 5, propósito de vida. Também penso um pouco sobre isso. Propósito de vida tem que ser a pessoa se amar, porque senão ela não enxerga mais nada. Ela fica pensando em um monte de coisa, dando valor a um monte de coisa que não serve para nada. Então, o que você está falando é que o propósito de vida nasce em você. Tem que ser primeiro ela. E não é egoísmo, não. É ela se enxergar para depois ela ver o que ela realmente quer. E seguir. Primeiro bota a máscara em si, né? A máscara de oxigênio. Senão ela não salva ninguém. Exatamente. Ela tem que se salvar, Primeiro. se proteger. 6, um mito sobre o HIV. Ai, tem tantos. E a preocupação é esses mitos criados lá nos anos 80 que não acabam, que geram tantos preconceitos. E esses preconceitos que ficam e destroem tantas vidas. São muitos, muito sérios. Você vê a questão muito como que se acabassem. pega. Ainda, né? São mitos. E fora, assim, se fosse só a questão da transmissão, mas uma coisa que você falou antes, associar HIV com promiscuidade, associar HIV com sujeira, com você é sujo porque tem HIV. Isso Muitas é horrível. mulheres pegaram Isso é HIV horrível. tendo uma relação. Tanto que tem uma frase que os meninos que falam abertamente na rede, que eles pedem para nunca usar, quando o teste dá negativo, nunca falar
tô limpo. Porque quando você diz eu tô limpo, você está dizendo que quem tem HIV está sujo. Tá sujo. Perfeito, Isso é muito grave. perfeito. 7. Complete a frase. Preconceito é. Tudo que a gente já falou. Eu acho que preconceito, preconceito é horrível por causa desse peso que ele traz. Perfeito. 8. Conscientização. Conscientização, Bia, eu acho que passa pela informação, mas passa também pelo interesse pelo outro, porque senão não muda. Perfeito. Respeito também pelo Respeito. outro, né? 9. Se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Ainda dentro desse raciocínio, mais respeito, mais amor e mais E respeito. menos preconceito. Sim. E 10. Uma frase, um pensamento, pode ser seu, pode ser de um autor, o que você quiser, para deixar essa mensagem. Nesses últimos dias, até por conta do lançamento do livro, uma coisa que eu falei muito é que eu acho que se a gente conseguisse fazer que o amor e o respeito predominassem, fossem soberanos, que o mundo seria menos desigual. Eu acho que Já está embutido no respeito. seria isso, porque como eu convivo com as chamadas minorias, que nem são sempre minorias, muito pelo contrário, algumas não são minorias, eu sinto esse sofrimento, como eu falei, não posso sentir a dor do outro, mas mexe comigo, porque eu acho que se a dor do outro não te incomoda, quem está com algum problema é você. Então, você vê esse sofrimento no outro por falta de amor, por falta de respeito, com essa desigualdade tão absurda, eu acho que a gente só vai Se a mudar gente se acostumar com isso, né? só vai mudar se o respeito predominar, se o amor predominar, se a gente conseguir diminuir e respeitar a diversidade. Senão não Respeitar vai, todo mundo. Né? senão não vai a lugar nenhum. Não vai mesmo. Não vai conseguir fazer um mundo melhor, porque tem horas que até desanima. Mas a gente não tem como parar. Não, de jeito nenhum. Desistir nunca foi opção, né, não? Nunca. Minha querida, muito, muito obrigada. É sempre muito bom aprender com você. Obrigada a Nós você. agora, olha, tem um livrinho aqui que eu escrevi na pandemia, que foi o Felicidade. E tem esse aqui que saiu do forninho agora, que é Um Tempo para Mim. Que eu vi são os frases, dois. isso. E eu acho que sempre me faz bem, assim, essas frases nascem porque eu levanto, eu acordo sempre 6 horas, não precisa do relógio. Eu vi quando você falou não dele. precisa nada. E aí eu sempre falo, tem alguma imagem que eu tenho que ver, tem alguma frase, e sempre tem um caderninho do lado que eu anoto. Então acabou virando isso aí. Mas calma que tem mais, espera aí. Ó, nós temos aqui uma eco bag, que é do Pipinho. E atrás o nosso lema, faça, aconteça e inspire, tá? Você faz isso brilhantemente. E temos aqui um caderno para você fazer suas anotações e também uma canequinha para você tomar um chá, um café, lembrar da gente. Obrigada, Bia. Isso aqui depois as crianças vão ajeitar para você, tá? Agora você vai olhar para aquela câmera só, não precisa olhar para mim. Essa aqui? Essa aí. Tá. E vai dar todos os seus recados. O Grupo Pela Vida, ele funciona de terça a sexta. Nós temos assessoria jurídica gratuita, temos grupo terapêutico com psicóloga, que é a Thaís, que faz um grupo para tentar trocar informações, trocar experiências. Não é terapia. Funciona como se fosse uma maneira da pessoa se sentir mais tranquila diante de um diagnóstico, que muitas vezes é difícil. E ali a pessoa consegue
perceber que acontece com outras pessoas. E ali ela sai com muita informação técnica também, porque nós fazemos uma roda de conversa, pelo menos uma vez por mês, que nós chamamos de Café Positivo, e convidamos outros profissionais, além de mim, para falarem de assuntos diversos. Então, toda informação que possa ajudar para tranquilizar, para aprender sobre medicamentos, para aprender sobre interação medicamentosa, se tem importância tomar o remédio em determinado horário, se outros remédios para outras infecções ou hipertensão, se a pessoa tem diabetes, qualquer coisa assim. Lá no grupo, a gente faz sempre de uma maneira muito tranquila, de uma maneira completamente informal. Então, quem quiser conhecer, fica no centro, perto do metrô Carioca, Avenida Rio Branco, 135, sala 708. Quem quiser falar comigo, o meu Instagram é marcia.rachid. Pode escrever. Vocês vão achar assim, mas é bloqueado. Mas eu sempre leio e respondo. E respondo mesmo, até as pessoas se surpreendem. Às vezes falam assim, eu pensei que você não ia responder. Eu sempre respondo. E quem quiser ter acesso aos meus livros, também tem informação no Sentença de Vida. Na parte de trás tem os marcos históricos. Conta toda a história, desde 81 até, acho que 2018 ou 19. Não, acho que tem até um pouquinho mais, porque essa terceira edição já eu atualizei. Então, tem vários fatos históricos importantes e o que tem assim de informação nele também é tudo controlado em relação a dados para ajudar a pessoa a aprender coisas sobre o vírus, sobre infecções. Tem muita coisa que eu fiz com a intenção de ajudar quem tem dúvida, quem fica angustiado, quem acha que vai morrer amanhã, vai morrer semana que vem, porque eu sempre digo isso. Tem pacientes meus que estão há 40 anos vivendo com HIV. É importante lembrar disso. Quem quiser adquirir os livros tem na Amazon e tem na editora Máquina de Livros. Pode entrar no Instagram, também se inscrever para eles, eles entregam em casa. Perfeito. Muito obrigada, querida. Obrigada a você pelo convite. Que isso, foi um prazer. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pode Pipa e hoje foi com essa pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Para essa pessoa, o vírus HIV deve ter uma raivazinha pessoal dela, porque ela realmente faz a gente pensar na vida e não no vírus. Isso é fundamental para que a gente possa buscar conhecimento, autoconhecimento, autocuidado e poder viver muito, porque a vida é para ser vivida com respeito e sem preconceito. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha essa entrevista para muita gente que precisa saber sobre respeito e vida. E faz o seguinte também, aciona o sininho para você receber todas as novidades. E a gente se encontra no próximo Pode Pipa.